Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Terceiro dia. O paciente 67. Capítulo 14. As duas casas localizadas além dos muros, a do diretor e a de Kavley, tinham sofrido sérias avarias. Metade do telhado da casa de Kavley fora carregado pelo vento, e as telhas espalhavam-se por todo o terreno adjacente ao hospital, como se quisessem dar uma lição de humildade. Uma árvore entrará pela janela da sala de visitas da casa do diretor, atravessando madeira compensada que fora colocada para proteção, e lá estava ela, com raiz e tudo, no meio da residência dele. O parque, juncado de conchas e galhos de árvores, estava coberto por uma lâmina d'água de 4 centímetros de altura. As telhas da casa de Kavley, alguns ratos mortos, muitas maçãs empapadas, tudo isso estava coberto de areia. Os alicerces do hospital pareciam ter sido atacados a golpes de britadeira, e o pavilhão a perderá 4 janelas. Várias placas de revestimento do telhado estavam curvadas para trás, parecendo coques de cabelo. 2 das cabanas dos funcionários tinham sido reduzidas a gravetos, e algumas tinham tombado de lado. Os dormitórios das enfermeiras e dos serventes tinham perdido várias janelas, em alguns pontos haviam sido danificados pela água. O pavilhão B fora poupado estava intacto. Em toda a extensão da ilha, Ted avistava árvores sem as copas, os troncos nos apontando para o céu como lanças. O ar estava imóvel novamente, pesado e ameaçador. A chuva reduzira-se a um chuvisco constante e preguiçoso. As praias estavam cobertas de peixes mortos. Logo de manhã, quando os policiais saíram do edifício, um linguado solitário jazia na galeria, sufocado, agitando as nadadeiras, arfando, com os olhos inchados voltados para o mar. Ted e Chunk viram M. Ceferson e um guarda levantando um jipe que tinha tombado de lado. Deram a partida, mas o motor só pegou na 5ª tentativa. O jipe passou roncando pelos portões, e logo depois Ted o viu subindo a clive atrás do hospital, rumo ao pavilhão C. Kavley andou até o parque, parou para pegar um fragmento do telhado da sua casa, olhou por um instante e jogou de volta a terra encharcada. Seu olhar passou 2 vezes por Ted e Chunk antes que ele os reconhecesse naqueles trajes brancos de serventes, com capas pretas e chapéus pretos de abas largas. Ele lhe dirigiu um sorriso irônico, parecia prestes a andar na direção dos xerifes, quando o médico, de estetoscópio ao pescoço, saiu correndo do hospital e precipitou-se na direção de Kavley. O número 2 pifou. Não conseguimos fazê-lo funcionar. E temos aqueles 2 pacientes em estado crítico. Podem morrer, John. Onde está Harry? Harry está tentando consertá-lo, mas em vão. De que serve um gerador de emergência se não funciona nas emergências? Muito bem, vamos lá. Entraram no hospital, e Ted disse, o gerador de reserva quebrou. Chunk disse, pelo visto, quando há um furacão, esse tipo de imprevisto acontece. Está vendo alguma luz acesa? Chunk espiou pelas janelas. Não. Acha que todo o sistema elétrico está danificado. É bem possível, disse Chunk. Isso significa que há cercas eletrificadas. Uma maçã boiava perto do pé de Chunk. Ele a pegou, girou o braço para trás, levantou uma das pernas no ar e atirou o projétil contra o muro. Poto! Exclamou voltando-se para Ted. Sim, as cercas só poderiam estar sem corrente elétrica. Elas pifaram, assim como todo o sistema eletrônico de segurança. Portões, portas. Chunk exclamou, oh, Deus nos ajude. Pegou outra maçã, jogou-a por cima da própria cabeça e apanhou atrás das costas. Você quer entrar naquele forte, não é? Ted levantou o rosto para receber a chuva fina. É o dia ideal para isso. O diretor, acompanhado de 3 guardas, surgiu ao volante de um jipe, cujos pneus espadanavam a água para os lados. Viu Chunk e Ted vagando pelo pátio e pareceu não gostar muito daquilo.
Ted supôs que ele, da mesma forma que Cavley, os tomava por serventes e estava irritado por vê-los ociosos, sem rodo nem bomba de água nas mãos. Mas o diretor seguiu adiante, com a cabeça inclinada para a frente, preocupado com assuntos mais importantes. Ted, que ainda não ouvirá a voz desse homem, perguntava-se se era tão sombria quanto o cabelo ou tão clara quanto a pele dele. Então é melhor ir logo, disse Chunk. Isso não vai durar para sempre. Ted começou a andar em direção ao portão. Chunk o alcançou e disse, eu queria assobiar, mas minha boca está seca demais. Está com medo? Perguntou Ted em tom despreocupado. Acho que a palavra certa é encagaçado, chefe. Atirou mais uma maçã em outra seção do muro. O guarda postado no portão tinha uma carinha de menino e olhos cruéis. Disse, todos os serventes devem procurar o Sr. Willis, na administração. Vocês fazem parte da equipe de limpeza. Chunk e Ted olharam para as calças e camisas brancas um do outro. Chunk disse, Eggs Benedict. Ted confirmou com a cabeça. Obrigado. Eu estava me perguntando sobre isso. E para o almoço? Sanduíche de corned beef em fatias finas. Ted voltou-se para o guarda e mostrou-lhe o distintivo. Nossas roupas ainda estão na lavanderia. O guarda olhou para o distintivo de Ted e voltou-se para Chunk, esperando que Edge também mostrasse o seu. Chunk soltou um suspiro, tirou a carteira do bolso e abriu-a debaixo do nariz do guarda. O guarda disse, o que pretendem fazer fora dos muros do hospital? Já encontraram a paciente desaparecida. Qualquer explicação, pensou Ted, faria com que parecessem fracos, deixando nas mãos aquele merdinha. Ted tivera dezenas de merdinhas como aquele em sua companhia na época da guerra. A maioria não voltará para casa, e Ted muitas vezes perguntava se alguém chorara a morte deles. É impossível comunicar-se com babacas desse tipo, é impossível ensinar-lhes alguma coisa. Mas é possível neutralizá-los quando se sabe que eles só respeitam a força. Ted marchou até o sujeito, encarou-o com um risinho no canto dos lábios, esperando até os olhares se cruzarem. Vamos dar um passeio, disse Ted. Não tem autorização. Temos sim. Ted aproximou-se mais, de forma que o sujeito foi forçado a levantar os olhos. Agora estava tão perto que ele sentia o hálito. Somos policiais federais, num estabelecimento federal. É como se o próprio Deus tivesse dado a autorização. Não devemos explicações a você. A gente pode dar um tiro no seu pinto, garoto, e nenhum tribunal do país tomará conhecimento do caso. Ted aproximou-se mais alguns centímetros. Portanto, abra a porra desse portão. O rapaz esforçou-se para sustentar o olhar de Ted. Engoliu em seco, ensaiou um olhar duro. Ted disse, vou repetir, abra esse. Certo. Não ouvi direito, disse Ted. Sim, senhor. Ted ficou mais um instante encarando o rapaz. Finalmente, soltou o ar ruidosamente pelas narinas. Perfeito, menino. É isso aí. É isso aí, repetiu o rapaz maquinalmente, com o pomo de Adão mais saltado que nunca. Girou a chave na fechadura, puxou o portão, e Ted passou por ele sem olhar para trás. Dobraram à direita, andaram um pouco ao longo do muro, e então Chunk falou. Legal o lance do é isso aí. Também gostei, disse olhando para o outro. Você devia ser um pé no saco no exército, não é? Eu era sargento do batalhão, com um bando de meninos sob meu comando. Metade deles morreu sem nunca ter trepado. Você não ganha respeito alisando ninguém, só se impõe na base da porrada. Sim, sargento. É isso mesmo, disse Chunk batendo continência. Ainda que esteja faltando luz, você está lembrando que vamos tentar entrar num forte, não? Não tinha esquecido. Tem alguma ideia de como entrar? Não. Acha que existe um fosso? Já seria alguma coisa. Talvez existam uns barris de óleo quente no alto das ameias. E arqueiros, disse Chunk, se tiverem arqueiros. E nós sem as nossas cotas de malha. Passaram por cima de uma árvore tombada, avançando no terreno escorregadio, juncado de folhas molhadas. Através da vegetação castigada pelo furacão, viam o forte, suas grandes muralhas, as marcas dos pneus dos jipes que ficaram indo e voltando durante a manhã toda. O guarda tinha razão num ponto, disse Chunk. Como assim? Agora que Raquel foi encontrada, nossa autoridade aqui, pelo menos nos termos em que ela nos foi conferida, praticamente não existe mais. Se nos descobrirem, chefe, não poderemos nos sair com uma explicação lógica. O verde daquele mato destroçado fazia os olhos de Ted latejarem. Ele se sentia exausto, um pouco tonto. 4 horas de sono, induzido por drogas e cheio de pesadelos, fora o único descanso que tivera na noite anterior. A garoa batia em cima do chapéu dele, acumulava-se nas abas. O xerife sentia uma espécie de zumbido no cérebro, quase imperceptível, mas constante. Se o ferryboat viesse nesse dia, e ele duvidava que isso acontecesse, uma parte dele desejava apenas tomar o barco e ir embora. Deixava a porra daquela ilha de uma vez por todas. Mas, sem nada para mostrar da viagem, fosse uma prova para o senador Uli, fosse atestado de óbito de Laedis, aquela missão seria um completo fracasso. Não apenas continuaria a sonhar com suicídio, mas ficaria com um peso a mais na consciência, o de nada ter feito para provocar alguma mudança. Abriu o bloco de anotações. Aquelas pedras que Raquel nos deixou ontem. Olha aqui, decifrei o código, disse passando o bloco a Chunk. Chunk aproximou o bloco de anotações do peito, protegendo-o com a mão.
Quer dizer que ele está aqui. Está assim. Acha que é o paciente 67. É o que suponho. Ted parou próximo a um afloramento, no meio de um aclive cheio de lama. Pode voltar, Chunky. Você não precisa se envolver nisso. Chunky olhou para ele e bateu o bloco de notas na mão. Somos xerifes, Ted. E o que é que os xerifes costumam fazer? Ted sorriu. Forçamos as portas. Somos os primeiros, disse Chunky. Somos os primeiros a fazer isso. Quando o tempo urge, não esperamos que os policiais da cidade, inchados de tanto comer bolinhos, venham nos oferecer reforços. A gente força a porra da porta. É isso mesmo. Então está tudo certo, disse Chunky devolvendo o bloco a Ted. E continuaram avançando em direção ao forte. Agora que estavam bem perto, faltando apenas transpor um renque de árvores e uma nesga de terra, Chunky resumiu o que Ted estava pensando. Estamos fodidos. Em alguns trechos, as grades que cercavam o forte, encimadas por arame farpado, tinham sido arrancadas pela tempestade. Algumas partes jaziam no chão, outras tinham sido lançadas contra as árvores, e o restante estava caindo, quase tudo inutilizado. Mas guardas armados, muitos deles em jipes, patrulhavam os arredores. Uma turma de serventes recolhia os destroços em volta do forte, e outro grupo trabalhava num grosso tronco de árvore que caíra sobre o muro. Não havia fosso. O único acesso ao forte era uma portinha metálica vermelha, no meio da fachada. De rifles no ombro ou no peito, guardas vigiavam de cima das muralhas. As poucas janelas minúsculas, cavadas na pedra, eram munidas de grades. Não havia pacientes, acorrentados ou não, do lado de fora. Apenas guardas serventes, em igual número. Ted viu 2 guardas do telhado se afastarem bruscamente e vários serventes se aproximarem da borda da muralha para gritar aos colegas que se afastassem. Depois levantaram metade de uma árvore arrastada por eles com dificuldade até a borda, puxando-a e empurrando-a até ganhar um equilíbrio estável. Então desapareceram, com certeza para empurrá-la por trás, fazendo-o avançar no vazio por pouco mais de meio metro. Finalmente ela se inclinou e, quando desabou rente ao muro, no chão, ouviram-se gritos entusiasmados de todos os lados. Os serventes voltaram para a borda das ameias, olharam para baixo, pois queriam admirar a obra feita por eles mesmos, e trocaram apertos de mão e tapinhas nos ombros. Deve haver alguma tubulação, certo? Disse Chunky, para levar a água ou esgoto ao mar. A gente podia tentar passar por ele. Ted balançou a cabeça. Por quê, meu velho? Vamos simplesmente entrar pela porta. Oh, da mesma forma que Raquel saiu do pavilhão B? Entendi. A gente toma um pouco da poção mágica dela para ficar invisível. Boa ideia. Notando que Chunky olhava de cara feia, Ted levou a mão à gola da capa de chuva. Não estamos com uniforme de xerife, Chunky. Entende o que quero dizer. Chunky deu uma olhada nos serventes que trabalhavam em volta do forte e demorou o olhar em um deles, que acabará de sair pela porta de ferro com uma xícara de café na mão, cujo vapor se levava em pequenas espirais em meio à garoa. Sim, disse. Sim, meu velho. Acenderam cigarros e caminharam em direção ao forte, conversando fiado. A meio caminho, um guarda os fez parar, com o rifle enfiado displicentemente embaixo do braço, apontando para o chão. Ted disse, mandaram a gente vir aqui por causa de uma árvore no telhado ou coisa assim. O guarda voltou a cabeça, olhando por sobre o ombro. Não é mais necessário. Já cuidaram disso. Ótimo, disse Chunky, e começaram a dar meia volta. Pra que essa pressa? Disse o guarda. Trabalho aqui é o que não falta. Voltaram-se. Ted disse, vocês já têm uns 30 caras trabalhando na muralha. Sim. Bem, lá dentro está a maior confusão. Um furacão não derruba um prédio desses, mas consegue entrar nele, entendem? Sim, claro, disse Ted. Onde está a equipe de limpeza? Perguntou Chunky ao guarda encostado ao muro, perto da porta. O homem indicou com o polegar o interior do forte, abriu a porta e deixou-os entrar no hall. Não quero parecer pessimista, disse Chunky, mas foi fácil demais. Ted disse, pare de encucar. Às vezes a gente tem sorte. A porta se fechou atrás deles. Sorte, disse Chunky com voz ligeiramente trêmula. Bem, vamos dizer que é isso. É isso aí. Logo de cara o que os atingiu foram os odores. O cheiro de um potente desinfetante industrial fazia o possível para disfarçar o fedor de vômito, de fezes, de suor e, mais que tudo, de urina. Um barulho chegava até eles, vindo dos fundos do edifício e dos andares superiores. Ruído surdo de gente correndo, gritos ecoavam naquelas grossas paredes, no ambiente saturado de umidade. Guinchos bruscos feriam os ouvidos, paravam de repente. O humor contínuo difuso de muitas vozes diferentes, falando ao mesmo tempo. Uma voz gritou. Você não pode. Não pode fazer isso. Porra! Está me ouvindo? Não pode. Fora daqui. E as palavras se perderam em meio à confusão geral. Em algum ponto acima deles, na curva de uma escadaria de pedra, um homem cantava Um elefante incomoda muita gente. Acabava de falar do 58º elefante e já entrava no 59º. Havia 2 grandes garrafas térmicas de café numa mesa de jogo, mais uma pilha de copos de papel e algumas garrafas de leite. Sentado à outra mesa, ao pé da escada, um guarda olhava para eles, sorrindo. É a primeira vez, hein? Ted olhou para ele, enquanto novos ruídos se sucediam aos primeiros, como se aquele lugar fosse uma verdadeira orgia de sons, atacando os ouvidos por todos os lados. Sim,
Ouvi umas histórias, mas... A gente se acostuma com isso, disse o guarda. A gente se acostuma com qualquer coisa. Tem razão. O guarda continuou. Se não estão trabalhando no telhado, podem pendurar os casacos e chapéus na sala aqui atrás. Disseram pra gente ir para o telhado, disse Ted. Alguém pegou no pé de vocês. O guarda apontou. É só subir essas escadas. Quase todos os loucos estão amarrados nas camas, mas alguns estão soltos por aí. Se avistarem um, gritem, certo? Mas não tentem de jeito nenhum dominá-lo. Aqui não é o pavilhão A, certo? Esses filhos da puta matam vocês, entenderam? Sim. Começaram a subir os degraus, e o guarda disse, esperem um pouco. Pararam, voltaram-se e olharam para o guarda. Estava sorrindo, apontando para eles. Esperaram. Ora, conheço vocês dois, disse com voz meio cantante. Ted ficou calado. Chunk também. Sim, conheço vocês, repetiu o guarda. É mesmo, Ted finalmente disse. Sim, são os caras obrigados a consertar o telhado debaixo dessa chuva desgraçada. Sorriu, apontou o dedo e bateu na mesa de jogo com a outra mão. Pois é, somos nós, disse Chunk. Fez o guarda. Ted apontou para ele também e disse, você nos pegou, meu velho, voltando-se novamente para as escadas. Sabe tudo sobre a gente. A gargalhada do imbecil acompanhou-os escada acima. No primeiro patamar, pararam. Estavam diante de um grande salão de teto arqueado de cobre batido, soalho escuro e polido feito um espelho. O salão era tão grande, notou Ted, que, se jogasse uma bola de beisebol do patamar da escada ou, à maneira de Chunk, uma maçã, ela não chegaria do outro lado. Estava completamente vazio, e com a porta à frente entreaberta. Ted sentiu camundongos correndo pelas costelas ao entrar ali, porque ele lembrava a sala do sonho, aquela em que Laedice oferecia um drink e na qual Raquel matava os filhos. Ainda que o salão não fosse o mesmo, o do sonho tinha janelas altas, grossas cortinas, mas com alguma claridade, piso de madeira e lustres pesados. Era muito semelhante. Chunk bateu a mão no ombro dele, e Ted sentiu gotas de suor escorrendo-lhe pelo lado do pescoço. Repito, sussurrou Chunk com um sorriso sem graça. Foi fácil demais. Onde está o guarda do portão? Porque o portão não está trancado. Ted ainda via Raquel, de cabelos desgrenhados, soltando gritos agudos, correndo pelo salão com uma faca. Não faço ideia. Chunk inclinou-se e sussurrou no ouvido dele. Isso é uma armação, chefe. Ted começou a atravessar a sala. A cabeça doía porque ele não tinha dormido, por causa da chuva, dos gritos abafados e do tropel de passos acima dele. Os dois meninos e a menina deram-se as mãos olhando por sobre os ombros. E tremiam. Novamente, o canto do paciente chegava até ele. 62 elefantes incomodam muita gente. 63 elefantes incomodam. Incomodam. Os garotos passaram no lampejo diante dos olhos dele, nadando no ar em movimento. E Ted viu as pílulas amarelas que Kavley colocará em sua mão na noite anterior e sentiu o estômago embrulhar. 68 elefantes incomodam muita gente. 69 elefantes incomodam. Incomodam. Precisamos voltar, Ted. Precisamos sair daqui. Isso aqui não está me cheirando bem. Você está sentindo isso, e eu também. Do outro lado do salão, um homem atravessou o vestíbulo de um salto. Estava descalço, com o peito nu, vestia apenas uma calça de pijama branca. Podia-se perceber que a cabeça dele estava raspada, mas não se distinguiam outros traços, pois estava muito escuro. Ele disse, olá. Ted apressou o passo. Peguei. Agora é você que vai me pegar, exclamou, sumindo em seguida. Chunk alcançou Ted. Chefe, pelo amor de Deus. Ele estava ali. Laedice. Em algum lugar. Ted sentia a presença dele. Na extremidade do salão, deram com uma ampla plataforma de pedra. De um lado, os degraus mergulhavam na escuridão. Do outro, subiam em direção aos gritos e ao vozerio, agora muito mais fortes, aos quais mesclavam ruídos metálicos e tinido de correntes. Alguém gritou. Billings. Já deu, rapaz. Agora fique calmo. Não tem para onde correr. Está ouvindo. Ted ouviu alguém ofegando ao seu lado. Virou a cabeça para a esquerda e descobriu que a cabeça raspada estava a poucos centímetros da sua. Agora é você que vai me pegar, disse o sujeito tocando no braço de Ted com o indicador. Ted fitou o rosto luzidio do outro. Pois é, agora sou eu, disse Ted. Claro, disse o outro. Estou tão perto que, se você mexer a mão, serei eu novamente quem vai pegar. Se eu mexer a minha, será a sua vez. E a gente pode continuar assim durante horas, ou mesmo o dia inteiro, trocando de vez o tempo todo, sem parar para almoçar, nem para jantar, sem parar nunca. E que graça teria isso? Sabe o que tem lá? Disse o sujeito apontando com a cabeça em direção às escadas. No mar? Peixes, disse Ted. Peixes, disse o sujeito balançando a cabeça. Muito bem. Peixes. Um monte de peixes. Mas, sim, peixes. Muito bem. Peixes, sim. Mas sabe o que mais? Submarinos. Isso mesmo. Submarinos soviéticos. A 300 ou 400 quilômetros da costa. Ouvimos dizer, sabe? Contaram para nós. E a gente se acostumou com a ideia. E esquecemos. Quer dizer, tudo bem, submarinos. Obrigado pela informação. Agora fazem parte de nosso dia a dia.
Sabemos que estão lá, mas nem pensamos mais nisso. Não é isso, mas estão lá, armados com foguetes, apontados para Nova York e Washington. Para Boston. E lá estão eles, quietinhos. Isso não incomoda você? Ted ouvia a respiração compassada de Chunky ao seu lado, esperando uma deixa. Ted disse: como você disse, resolvi não ficar pensando muito nisso. Fez o sujeito, balançando a cabeça. O cara coçou a barba nascente no queixo. Aqui a gente fica sabendo de cada coisa. Você não imaginava isso, não é? Mas é assim. Chega um cara novo, conta algumas coisas. Os guardas falam. Vocês, serventes, também falam. Ficamos por dentro do que acontece lá fora. Sobre os testes da bomba H. Sobre os atóis. Sabe como funciona uma bomba de hidrogênio? Com hidrogênio, disse Ted. Muito bem. Muito esperto. Sim, sim. O sujeito balançou a cabeça várias vezes. Sim, com hidrogênio. Mas é muito diferente das outras. Você joga uma bomba, mesmo uma bomba atômica, e ela explode, certo? Claro que explode. Mas a de hidrogênio implode. Ela se volta para dentro, sofre uma série de reações internas e começa a se desintegrar. Mas esse processo cria massa e densidade. Você entende? A fúria dessa autodestruição cria um monstro totalmente novo. Sacou? Sacou? Quanto maior a força das reações internas, maior a autodestruição e mais potente a bomba se torna. E aí? E aí? Bom, aí é terrível Brum. Só boom, bang, crash. Aniquilandose, ela se expande. Gera uma explosão de sua implosão, que é 100, 1000, 1 milhão de vezes mais devastadora que qualquer bomba da história. Esse é o nosso legado. E não se esqueça disso. O sujeito deu vários tapinhas no braço de Ted, tapinhas leves, como se estivesse tamborilando com os dedos. Peguei. Agora é você. 10 vezes você. E o P. Precipitou-se escada abaixo, e os xerifes ouviram-no gritar Brum até lá embaixo. 74 elefantes incomodam muita gente. 75 elefantes incomodam, incomodam, incomodam. Ted olhou para Chunky. Com o rosto coberto de suor, Chunky expirou pela boca devagar. Você tem razão, disse Ted. Vamos embora daqui. Isso é que é falar. Ouviu-se um grito que vinha do alto do poço da escada. Socorro, alguém me ajude. Meu Deus! Ted e Chunky olharam para cima e viram 2 homens descendo as escadas feito balas de canhão. Um com o uniforme azul dos guardas, o outro com a roupa branca dos pacientes. Despencaram um sobre o outro na curva da escada, na altura em que o degrau é mais largo. O paciente conseguiu soltar uma das mãos, deu um soco na cara do guarda, logo abaixo do olho esquerdo, esfolando a pele. O guarda soltou um grito, jogando a cabeça para trás. Ted e Chunky correram escada acima. A mão do paciente desceu novamente, mas Chunky agarrou-a pelo punho. O guarda passou a mão no olho, sujando-se de sangue até o queixo. Ted ouvia a respiração ofegante dos 4, o murmúrio distante da música dos elefantes, que estava em 79, a caminho de 80, e então viu o sujeito embaixo dele contrair os músculos, abrindo bem a boca. Ted gritou cuidado, Chunky, e bateu com as costas a mão na testa do paciente, antes que este pudesse pregar uma dentada no punho de Chunky. Afaste-se dele, disse Ted ao guarda. Vamos, afaste-se. O guarda desvencilhou-se das pernas do paciente e subiu 2 degraus aos tropeções. Ted pulou em cima do interno, apertando o ombro dele contra a pedra. Quando voltou a cabeça a fim de olhar para Chunky, o cacetete fendeu o ar com um silvo, descendo entre eles quebrando o nariz do paciente. Ted sentiu o corpo do interno amolecer e Chunky exclamou, Meu Deus! O guarda levantou o braço novamente, mas Ted se voltou e interceptou o golpe com o cotovelo. Ei! Ei! Ele está nocauteado! Gritou para o guarda, cujo rosto estava banhado em sangue. Mas o guarda, sentindo o cheiro do próprio sangue, brandia o cacetete, preparando-se para mais um golpe. Olhe para mim! Olhe para mim! Interveio Chunky. Os olhos do guarda voltaram-se para o rosto de Chunky. Afaste-se. Porra! Está me ouvindo? Afaste-se. Este paciente está dominado. Chunky soltou o punho do interno, cujo braço tombou mole sobre o peito, e se encostou à parede, sem tirar os olhos do guarda. Você está me ouvindo? Disse baixinho. O guarda fechou os olhos e abaixou o cacetete. Passou a aba da camisa no ferimento da maçã do rosto e examinou a mancha de sangue no tecido. Ele partiu a minha cara. Ted se inclinou para examinar o ferimento. Já tinha visto coisas muito piores. O rapaz não ia morrer daquilo nem nada. Mas a situação estava feia. Não havia médico que remendasse aquilo sem deixar marcas. Disse, é um ferimento à toa. São só alguns pontinhos. Do pavimento de cima vinha um ruído surdo de corpos e de móveis entrechocando-se. Está havendo uma rebelião? Perguntou Chunky. O guarda respirou por algum tempo pela boca, até as cores voltarem às faces. É quase isso. Os internos assumiram o controle do asilo, disse Chunky em tom despreocupado. O homem demorou-se a olhar para Ted, depois voltou-se para Chunky, então respondeu. Ainda não. Chunky tirou um lenço do bolso e passou ao rapaz. O rapaz agradeceu com um gesto de cabeça e apertou o lenço contra o rosto. Chunky levantou o punho do paciente novamente, e Ted notou que seu colega tentava verificar o pulso do interno. Chunky largou o punho, abriu uma pálpebra do homem e olhou para Ted. Vai sobreviver.
Vamos levantá-lo, disse Ted. Apoiaram os braços do paciente em seus ombros, seguiram o guarda a escada acima. O interno não pesava muito, mas a escada era bastante longa. Além disso, os pés do homem não paravam de bater nas arestas dos degraus. Ao chegarem ao alto da escada, o guarda se voltou. Então lhes pareceu mais velho, talvez um pouco mais inteligente. Vocês são os xerifes, não é? Disse. O quê? Ele balançou a cabeça. Sim, não tenho dúvida. Vi vocês chegarem. Olhou para Chunk com um pequeno sorriso. Reconheço por essa cicatriz no rosto. Chunk soltou um suspiro. O que vieram fazer aqui? Perguntou o rapaz. Livrar a sua cara, disse Ted. O rapaz tirou o lenço do ferimento, examinou e recolocou-o no lugar. Sabe quem é esse cara que estão carregando? Disse. Paul Vingis, de Virgínia Ocidental. Matou a mulher do irmão e mais 2 filhas, quando o irmão estava servindo na Coreia. Manteve os corpos no porão, para se divertir de vez em quando, sabem? Enquanto os corpos apodreciam. Ted resistiu ao impulso de empurrar o braço de Vingis do ombro e deixá-lo despencar a escada abaixo. A verdade, disse o rapaz, temperando a garganta, a verdade é que ele ia acabar comigo. Seus olhares se cruzaram, e os policiais notaram que os dele estavam vermelhos. Qual é o seu nome? Fred. Fred Baker. Ted apertou-lhe a mão. Escute, Fred, foi bom poder ajudar você. O rapaz olhou para os próprios sapatos, que estavam manchados de sangue. Mais uma vez, o que vocês estão fazendo aqui? Viemos dar uma olhada, disse Ted. Só alguns minutos, depois vamos embora. O rapaz tornou-se pensativo por um instante, e Ted recordou os 2 últimos anos de sua vida, a perda de Dolores, a busca incessante de Laedis, a descoberta daquele lugar, seu encontro com George Noyce e as conversas sobre drogas e lobotomias experimentais, os contatos com o senador Woolley, a espera do momento certo de ir para a ilha, tal como esperar o momento certo de cruzar o Canal da Mancha, a fim de desembarcar na Normandia. Tudo agora dependia do que aquele rapaz diria. Sabem de uma coisa, disse Fred, já trabalhei em muito lugar barra pesada. Cadeias, prisão de segurança máxima, outro hospital de pacientes criminosos. Fitou a porta, e seus olhos se arregalaram como se fosse bocejar, só que a boca ficou fechada. Pois é, trabalhei um pouco por aí, mas este lugar aqui, acrescentou olhando demorradamente, um após outro, os policiais. Eles criaram as próprias regras. Olhou para Ted, e este tentou ler a resposta nos olhos do outro, mas encontrou apenas um olhar distante, apagado, velho demais para a idade. Alguns minutos, disse o rapaz balançando a cabeça pensativo. Tudo bem. Ninguém vai notar nessa bagunça toda. Vocês ficam seus poucos minutos e dão fora, certo? Certo, disse Chunk. Ei, disse o rapaz esboçando um sorriso enquanto avançava em direção à porta. Façam o possível para não morrerem nesses poucos minutos, certo? Gostaria de vê-los sãos e salvos. Capítulo 15. Passaram pela porta e deram com uma ala de celas, um amplo espaço com paredes e piso de granito, que se estendia por todo o comprimento do forte, sob arcada de 3 metros de largura e 4 de altura. 2 grandes janelas, uma em cada extremidade, eram a única fonte de luz, gotejava a água do teto e o chão estava cheio de poças. As celas, que se dispunham à direita e à esquerda, encontravam-se mergulhadas na escuridão. Baker disse, nosso principal gerador pifou lá pelas 4 da manhã. As fechaduras das celas são controladas eletronicamente. Essa é uma das nossas inovações. Uma puta de uma ideia, hein? Aí todas as celas se abriram às 4 da matina. Felizmente ainda é possível trancá-las manualmente, então conduzimos a maioria dos pacientes à sua cela e as fechamos, mas um deles tem uma chave universal. Ele escapa de nós a toda hora e dá um jeito de ir passando de uma cela para outra. Será que é o careca? Perguntou Ted. Baker lançou-lhe um olhar. O careca? Sim. É um dos desaparecidos. Deve ser ele. O nome dele é Litchfield. Ele está brincando de pega-pega na escada por onde viemos, no andar de baixo. Baker levou-os à terceira cela da direita e abriu-a. Podem jogá-lo aí. Levaram alguns segundos até enxergar a cama na escuridão. Baker acendeu uma lanterna, iluminou o interior da cela e colocaram Vingis na cama. O paciente gemeu e o sangue escorreu de suas narinas. Bem, preciso de reforços para pegar Litchfield, disse Baker. É no porão que mantemos esses caras a quem não temos coragem de dar comida sem a presença de ao menos 6 guardas. Se escaparem, isso aqui vai virar um verdadeiro Forte Alamo. Primeiro é preciso procurar um médico, disse Chunk. Baker descobriu um cantinho do lenço ainda limpo e pressionou no ferimento. Não tenho tempo. Para ele, disse Chunk. Baker lançou-lhe um olhar através das grades. Certo. Tudo bem. Vou procurar um médico. E vocês vão ter de sair em tempo recorde, certo? Certo. Traga um médico para o sujeito, disse Chunk, enquanto saíam da cela. Pode deixar, disse Baker fechando a porta da cela. Ele saiu em disparada pela ala, desviou de 3 guardas que arrastavam um gigante barbudo para uma cela e continuou a correr. O que você acha? Disse Ted. No outro extremo da ala, viu um homem junto à janela, pendurado nas grades, e alguns guardas arrastando uma mangueira.
Os olhos dele estavam começando a se acostumar à penumbra do ambiente, mas as celas continuavam mergulhadas na escuridão. Os arquivos devem estar em algum lugar por aqui, disse Chunk. Ao menos para servirem de referências médicas básicas. Você vai atrás de Laediz, eu dos dossiês. Tenho uma ideia de onde possam estar guardados. Chunk lançou um rápido olhar à porta. A julgar pelo barulho, quanto mais subimos, menos perigoso é. Acho que a parte administrativa fica lá em cima. Ok. E onde quando nos reencontramos? Em 15 minutos. Os guardas ligaram a mangueira e lançaram um jato d'água contra o sujeito. O impacto arrancou das grades e jogou-o no chão. Alguns homens aplaudiram das celas, outros gemeram. Eram gemidos tão sentidos e fundos que pareciam vir de um campo de batalha. 15 minutos então. No saguão certo. Certo. Trocaram um aperto de mão. Ted notou que a mão de Chunk estava úmida e que ele tinha o lábio superior reluzente de suor. Todo cuidado a pouco, Ted. Um paciente disparou pela porta às costas dele. Passou a toda velocidade. De pés descalços e sujos, ele corria como se estivesse treinando para uma luta de boxe, a passos largos e atirando socos contra um adversário imaginário. Vou ver o que posso fazer, disse Ted com um sorriso. Tudo bem, então. Tudo bem. Chunk dirigiu-se à porta, parou um pouco e olhou para trás. Ted balançou a cabeça. Quando Chunk abriu a porta, 2 serventes entraram na ala, vindos das escadas. Chunk desapareceu na escada, e um dos serventes disse a Ted, você viu a grande esperança branca passar por aqui. Ted voltou a cabeça para o paciente que, correndo sem sair do lugar, desfechava no ar uma série de golpes. Ted apontou para o homem, e os 3 correram na direção do interno. Foi lutador de boxe? Perguntou Ted. O servente à sua esquerda, um negro alto, já de certa idade, respondeu. Ah, você está vindo da praia, hein? Dos pavilhões para turistas? Sim, bem, esse Willie acha que está treinando para uma luta contra Joe Louis, no Madison Square. E o pior é que ele até que não é ruim. Quando já se aproximavam do sujeito, Ted viu os punhos do paciente lançando socos no ar. Acho que só nós 3 não vamos dar conta do recado. O mais velho riu. Um só basta. Sou empresário dele, sabia? E chamou. Willie, está na hora da sua massagem. Meu velho, só falta 1 hora para a luta. Não quero massagem nenhuma, disse Willie desferindo uma série de golpes rápidos. Não quero perder meu ganha-pão só por causa de uma cãibra. Está ouvindo, disse o servente. Só tive cãibra quando lutei contra Jersey Joe. Pois é, e você sabe no que deu. Willie soltou os braços ao longo do corpo. Tem razão. Vamos para a sala de treino, logo ali adiante, disse o servente levantando o braço, num gesto largo, indicando uma cela à sua esquerda. Mas não toque em mim. Não gosto que toque em mim antes de uma luta. Você sabe muito bem disso. Claro que sei, matador, disse o outro abrindo a cela. Agora venha. Willie andou em direção à cela. Está ouvindo? É uma multidão. A casa está cheia, meu velho, cheia. Ted e o outro servente seguiram em frente. Eu sou Al, disse o homem estendendo a mão morena a Ted. Ted apertou-lhe a mão. E eu sou Ted, Alameda, prazer em conhecê-lo. Por que está vestido assim, Ted? Ted olhou para a capa em que estava metido. Sou da equipe encarregada de reparar o telhado, mas vi um paciente na escada e o persegui até aqui. Achei que talvez precisassem de uma mãozinha. Um pacote de fezes caiu no chão, aos pés de Ted, e ouviu-se um cacarejo vindo da escuridão de uma cela. Ted seguiu em frente sem diminuir o passo. Al disse, é preciso se manter no meio o mais possível. Mesmo assim, pelo menos uma vez por semana se é atingido por todo tipo de porcaria. Você está vendo o homem que estava procurando? Ted balançou a cabeça. Não, eu... Ah, merda, disse Al que foi. Acabo de avistar o meu. O homem caminhava na direção deles, todo encharcado. Atrás dele, os guardas largaram a mangueira e puseram-se em seu encalço. Era um sujeito baixinho, ruivo, com o rosto coberto de manchas negras que pareciam um enxame de abelhas. Tinha olhos avermelhados, da cor dos cabelos. Desviou para a direita no último instante, visando uma saída que só ele via. Al estendeu os braços para agarrá-lo, mas o ruivo caiu de joelhos para evitá-los. Rolou no chão e levantou-se num piscar de olhos. Al correu em disparada atrás dele. Os guardas passaram em velocidade por Ted, com os cacetetes levantados acima das cabeças, tão encharcados como o homem que perseguiam. Ted já se preparava para se juntar aos outros na caçada, no mínimo por uma questão de instinto, mas então ouviu um sussurro. Laediz. Ficou parado no meio da sala, esperando ouvi-lo novamente. Nada. Os gemidos coletivos, momentaneamente suspensos pela perseguição do sujeito ruivo, elevavam-se novamente, uma espécie de zumbido, pontuado de vez em quando pelo chocolate de urinóis. Ted lembrou-se novamente das pílulas amarelas. Se Kavley suspeitasse mesmo de que ele e Chunk estavam. Laediz. Ted se voltou, ficando de frente para as 3 celas da direita. Elas estavam mergulhadas na escuridão. Sabendo que a pessoa que falará podia vê-lo, Ted ficou à espera, perguntando-se se não seria o próprio Laediz. Você deveria me salvar. A voz vinha da cela do meio ou da esquerda. Não era a voz de Laediz. Com certeza, não. Mas de qualquer modo ela lhe parecia familiar.
Vasculhando os bolsos, Ted aproximou-se das grades da cela central. Encontrou uma caixa de fósforos, acendeu um deles e viu dentro da cela uma pequena pia e um homem de peito magro ajoelhado na cama, escrevendo na parede. O homem voltou a cabeça e olhou para Ted. Não era Laedis. Ele não o conhecia. Se você não se importa, prefiro trabalhar no escuro. Obrigado, muitíssimo obrigado. Ted afastou-se das grades, voltou-se para a esquerda, observando que toda a parede esquerda da cela estava coberta de inscrições. Não sobrava o menor espaço, milhares de linhas apertadas, precisas, com letras tão pequenas que era preciso encostar o rosto na parede para conseguir lê-las. Aproximou-se da cela vizinha. O fósforo se apagou. A voz, agora bem próxima, soou. Você mentiu. A mão de Ted tremia ao tentar riscar outro fósforo. O palito estalou e se quebrou. Disse que me tiraria deste lugar. Você prometeu. Ted tentou riscar mais um fósforo, mas o palito voou para dentro das grades sem ter sido aceso. Você mentiu. O terceiro fósforo rangeu na lixa da caixa. A chama ergueu-se acima dos dedos, e ele aproximou-a das grades e olhou para dentro da cela. O homem, sentado na cama no canto esquerdo, estava de cabeça baixa, com o rosto apertado entre os joelhos, os braços enlaçando as panturrilhas. Era calvo no alto da cabeça, e os cabelos das têmporas eram grisalhos. Usava apenas um calção branco. Seus ossos tremiam, agitando-se sob a pele. Ted passou a língua nos lábios e no céu da boca, olhou por sobre a chama e disse, Olá. Trouxeram-me de volta para cá. Dizem que sou deles. Não estou vendo seu rosto. Dizem que agora estou em casa. Você pode levantar a cabeça. Dizem que isto aqui é minha casa. Nunca vou sair daqui. Deixe-me ver o seu rosto. Por quê? Deixe-me ver o seu rosto. Você não reconhece a minha voz? Depois do tanto que conversamos. Levante a cabeça. Eu achava que essa coisa toda tinha ido além do estritamente profissional. Que, de certa forma, tínhamos ficado amigos. A propósito, o fósforo vai se apagar. Ted não conseguia tirar os olhos da cabeça pelada, dos membros sacudidos por tremores. Escute, meu velho. Escutar o quê? Escutar o quê? O que você tem a me dizer? Mentiras, nada mais. Eu não. Você é um mentiroso. Não, não sou. Levante-a. A chama queimou-lhe a ponta do indicador e o lado do polegar, e Ted soltou o palito. A cela sumiu. Ele ouviu o render das molas da cama, o ruído áspero de tecido raspando na pedra, o estalar de ossos. Ted ouviu novamente o nome, Laedis. Agora vinha do lado direito da cela. Nunca se pensou em buscar a verdade. Ted tirou 2 palitos de fósforos. Nunca. Riscou o fósforo. A cama estava vazia. Ted desviou a mão para a direita e o viu de pé a um canto, de costas para ele. Estou enganado. Sobre o quê? Disse Ted. Sobre a verdade. Sim. Não. Claro que se trata de buscar a verdade. Denunciar-o? Não. Essa história tem a ver com você. E Laedis. Nunca houve nada além disso. Eu era apenas um meio. Uma forma de chegar aos seus fins. O homem se voltou e andou em direção a Ted. O rosto dele estava literalmente desfigurado. Transformará-se em massa informe, inchada, de carnes arroxeadas, escuras e avermelhadas. O nariz estava quebrado, coberto com esparadrapos em forma de X. Meu Deus! Exclamou Ted. Gostou do que viu. Quem fez isso? Você. Como diabos eu poderia ter feito? George Noyce colou o corpo nas grades. Seus lábios, inchados feito pneu de bicicleta, estavam escuros de tantas suturas. Depois de tanta conversa, depois de toda a porra dessa sua conversa, estou aqui novamente, por sua causa. Ted lembrou-se da última vez que o vira, na sala de visitas da prisão. Mesmo com a palidez própria dos detentos, ele lhe parecerá saudável, sacudido, livre de boa parte dos seus demônios. Até contará uma piada, algo sobre um italiano e um alemão entrando num bar em El Paso. Olhe para mim, disse George Noyce. Não desvie o olhar. Você nunca quis denunciar o que se passa aqui. George, disse Ted mantendo a voz baixa. Calma. Isso não é verdade. É sim. Não. O que você acha que fiquei planejando durante o último ano? O que está acontecendo aqui? Agora. Foda-se. Ted sentiu o impacto daquele grito no próprio rosto. Foda-se, gritou George novamente. Você passou o último ano de sua vida planejando. Planejando matar. Só isso. Matar Laedis. Essa é a porra do seu jogo. E veja aonde isso me trouxe. Para cá. De volta para este local. Não aguento ficar aqui. Não suporto esta casa de horrores. Está ouvindo? Não aguento mais. Não aguento mais. Escute, George. Como chegaram até você? Não se pode entrar numa cadeia e pegar um preso sem mais nem menos. É preciso mandados de transferência, consultas psiquiátricas, dossiês. George. Documentos. George riu. Apertou o rosto entre as grades, levantando e abaixando as sobrancelhas. Quer que lhe conte um segredo? Ted avançou um passo. George disse, esse é bom. Conte-me, disse Ted, e George cuspiu no rosto do outro. Ted recuou, deixou cair a caixa de fósforos e limpou o catarro da testa com a manga da camisa.
No escuro, George disse, sabe qual é a especialidade do nosso querido Dr. Cavley? Ted passou a mão na testa e no nariz e sentiu que estavam secos. Sentimento de culpa de quem sobrevive, traumas resultantes de perdas. Não. A palavra saiu da boca de George, numa casquinada seca. Violência. No macho das espécies, especificamente. Ele está fazendo uma pesquisa. Não. Quem está fazendo isso é nem. Não, é Cavley, disse George. Tudo parte de Cavley. Recebe os pacientes mais violentos de todo o país. Por que você acha que há tão poucos pacientes aqui? E cá entre nós, acha mesmo que alguém vai se preocupar em examinar os documentos de transferência de alguém com antecedentes de violência e distúrbios psiquiátricos? Você acredita numa merda dessas? Ted acendeu mais 2 fósforos. Nunca mais vou sair daqui, disse Noyce. É verdade que consegui sair uma vez. Mas 2 não dá. Não dá mesmo. Ted disse, calma, calma. Como chegaram até você? Eles sabiam, ora bolas. Não percebe? Sabiam de todos os seus planos. Isso é um jogo. Uma peça de teatro bem montada. Noyce fez um gesto circular com o braço. Tudo isso foi armado para você. Ted sorriu. Desencadearam um furacão só para mim, hein? Belo truque. Noyce ficou calado. Explique isso, disse Ted. Não dá. É o que eu imaginava. Vamos deixar de lado essa paranoia, certo? Você trabalhou sozinho, perguntou Noyce fitando por entre as grades. O quê? Você sempre agiu sozinho desde que essa história toda começou. O tempo todo, disse Ted. George ergueu uma sobrancelha. Completamente só. Bem, com meu parceiro. E quem é o seu parceiro? Ted apontou com o polegar o corredor atrás dele. O nome dele é Chunk. Ele. Deixe-me adivinhar, disse Noyce. Nunca tinha trabalhado com ele, não é? Ted sentiu como se todo o edifício de repente pesasse sobre ele. Sentiu os braços gelarem. Por um instante não conseguiu falar, como se o cérebro tivesse perdido o comando da língua. Então disse, é um xerife de Seattle? Nunca tinha trabalhado com ele, não é? Ted disse, isso não interessa. Conheço os homens. Conheço esse cara e confio nele. Com base em quê? Não havia uma resposta simples para essa pergunta. Como uma pessoa pode saber em que instante a confiança em alguém começa a se formar? Em dado momento, ela não existia. No instante seguinte, lá está ela. Ted encontrara homens na guerra aos quais confiaria sua vida no campo de batalha, mas não sua carteira depois de terminada a luta. Conhecera homens aos quais confiaria a guarda de sua carteira e de sua mulher, mas não que cobrissem sua retaguarda ou acompanhassem na hora de arrombar uma porta. Chunk poderia ter se recusado a acompanhá-lo. Poderia ter ficado no dormitório, tirado uma soneca enquanto os outros faziam trabalho de limpeza, enquanto esperava o barco. Afinal de contas, a missão fora cumprida. Raquel Solano fora encontrada. Chunk não tinha nenhum motivo, nenhum interesse em acompanhar Ted em sua caça a Laedis, em seu projeto de provar que Ashcliffe era um verdadeiro assinte ao juramento de Hipócrates. E mesmo assim estava lá. Confio nele, repetiu Ted. É só o que posso lhe dizer. O olhar de Noyce se toldou de tristeza. Então eles já venceram. Ted sacudiu os palitos no ar e os jogou no chão. Abriu então a caixa de fósforos e pegou o único que restava. Sempre colado às grades, Noyce inspirou-a ruidosamente. Por favor, sussurrou, e Ted percebeu que o outro estava chorando. Por favor. O quê? Não me deixe morrer aqui. Você não vai morrer aqui. Vão me levar para o farol. Você sabe disso. Para o farol. Vão retalhar meu cérebro. Ted riscou o fósforo e, à luz da chama, viu Noyce agarrado às grades, trêmulo, com lágrimas brotando dos olhos inchados rolando pelas faces. Não vou. Vá lá. Veja com os próprios olhos o que fazem por lá. E, se voltar vivo, você me conta tudo. Vou sim, George, e vou tirá-lo daqui. Noyce abaixou a cabeça, apoiou o crânio nas grades, chorando em silêncio. Ted se lembrou da última vez em que tinham se encontrado na sala de visitas à prisão, quando George lhe dissera, se algum dia voltar para aquele lugar, eu me mato, ao que Ted responderá, isso não vai acontecer. Mentira, claro, porque lá estava Noyce, vencido, abatido, tremendo de medo. George, olhe para mim. Noyce levantou a cabeça. Vou tirá-lo daqui. Segure um pouco a barra. Não faça nada irreparável. Está ouvindo? Segure firme. Volto para buscá-lo. George Noyce sorriu por entre as lágrimas abundantes, se balançou a cabeça bem devagar. Não pode matar Laedis e ao mesmo tempo denunciar o que se passa aqui. Será preciso escolher. Você entende isso, não? Onde ele está? Diga se me entende. Sim, entendo. Onde ele está? É preciso escolher. Não vou matar ninguém. Está ouvindo, George? Não vou. Olhando Noyce através das grades, Ted sentia que falava a verdade. Se o preço para levar aquela pobre ruína humana, aquela pobre vítima para casa, fosse abrir mão de sua vendetta, Ted estava disposto a pagar. Não para sempre. Ele deixaria a vingança para outra oportunidade, esperando que Dolores compreendesse sua atitude. Não vou matar ninguém, ele repetiu. Mentiroso? Não. Ela morreu.
Esqueça essa mulher. Apertando o rosto molhado contra as grades, Noyce esboçou um meio sorriso e fitou em Ted os olhos mansos e inchados. De repente, Ted a sentiu em seu corpo, como uma força que lhe comprimia dolorosamente a garganta. Ted parecia vê-la envolta na neblina do começo de julho, a luz do tom laranja escuro que banha a cidade logo depois do pôr do sol, levantando a vista enquanto ele estacionava na frente de casa. As crianças jogavam beisebol no meio da rua, e as roupas postas ao sol para secar agitavam-se acima das cabeças. De queixo apoiado numa das mãos, com um cigarro na outra, bem perto da orelha, Dolores olhava para ele, e daquela vez Ted lhe comprará flores, simplesmente porque ela era sua mulher, o amor de sua vida, olhando aproximar-se como se quisesse memorizar cada detalhe dele, de seu jeito de andar, de suas flores daquele instante. E ele teve vontade de lhe perguntar que barulho faz o coração quando explode de felicidade, bastando a visão de um outro ser para ganhar uma plenitude que o alimenta. O sangue, o ar nunca poderiam dar, quando se tem a impressão de ter vivido apenas para um instante, o qual, por alguma razão imponderável, é justamente aquele. Esqueça essa mulher, dissera Noyce. Não consigo, disse Ted. A voz lhe pareceu rouca, aguda, e ele sentiu o peito inflar sob a pressão dos gritos que se esforçava por reprimir. Noyce recuou o corpo o mais que pôde, ainda agarrado às grades, e inclinou a cabeça, encostando a orelha no ombro. Então você nunca vai sair desta ilha. Ted ficou calado. Noyce soltou um suspiro, como se as palavras que diria fossem desinteressantes a ponto de fazê-lo dormir em pé. Foi transferido do pavilhão C. Se não está no pavilhão A, só pode estar lá. Esperou a reação de Ted. O farol, disse Ted. Noyce balançou a cabeça e o último fósforo se apagou. Ted ficou por um minuto imóvel, sondando a treva, e então ouviu novamente o rende das molas quando Noyce se deitou. Quando ia embora, ouviu: Ei! Ted parou e esperou, de costas para as grades. Que Deus te ajude. Capítulo 16. No percurso de volta, no pavilhão das celas, Ted encontrou Al, que estava à sua espera. De pé, no centro do corredor de granito, lançou a Ted um olhar preguiçoso. Agarrou o sujeito? Perguntou Ted. Al veio para perto dele. Claro, o sacana deu a maior canseira, mas aqui não se pode ir muito longe. Avançaram pelo corredor, procurando se manter no centro, enquanto Ted ouvia a voz de Noyce lhe perguntar se sempre atuará sozinho. Há quanto tempo? Perguntava-se. Al estava observando. Repassou os 3 dias em que estivera ali, tentando se lembrar de uma única ocasião em que ficará sozinho. Mesmo quando precisava ir ao banheiro, usava as dependências dos funcionários, e havia sempre um homem no banheiro vizinho ou esperando à porta. Mas não, ele e Chunk andaram pela ilha várias vezes. Ele e Chunk. O que sabia exatamente sobre Chunk? Evocou o rosto do outro por um instante. Viu-o no ferryboat, contemplando o mar. Grande sujeito, desse de quem a gente gosta de cara, naturalmente comunicativo. Em suma, o tipo de pessoa cuja companhia a gente só pode desejar. De Seattle. Recém-transferido. Um puta jogador de pôquer. Odiava o pai, e isso era o único aspecto que não combinava com o conjunto de sua personalidade. Havia ainda outro detalhe, algo soterrado no cérebro de Ted. Algo. O que poderia ser? Certa falta de jeito. Era isso. Não. Chunk não tinha nada de desajeitado. Era desenvoltura em pessoa. Escorrega mais que vaselina, para usar uma expressão de que o pai de Ted gostava. Não. O homem nada tinha de desajeitado. Será que não mesmo? Não teria havido momento fugaz em que Chunk se mostrará um tanto desajeitado. Sim, Ted tinha certeza de que tinha havido, mas não se lembrava dos detalhes, pelo menos nesse momento e lugar. E, de todo modo, a ideia era ridícula. Confiava em Chunk. Afinal de contas, Chunk vasculhara a escrivaninha de Kavley. Você o viu fazer isso. Nesse mesmo instante, Chunk estava arriscando a carreira para conseguir o dossiê sobre Laedis. Como você sabe? Chegaram à porta, e Al disse: volte para o posto da escada e suba os degraus, logo chegará ao telhado. Obrigado. Ted não abriu a porta imediatamente. Pretendia saber por quanto tempo ficaria por ali. Mas Al apenas balançou a cabeça e afastou-se pelo corredor de granito. E Ted sentiu que não tinha se enganado. Claro que não o estavam vigiando. Até onde eu sabia, Ted era apenas mais um servente. Noyce estava paranoico, o que era bastante compreensível. Quem não estaria se estivesse no lugar dele? Mas de todo modo ele se tornará paranoico. Enquanto continuava se afastando, Ted girou a maçaneta, abriu a porta, e não encontrou nem serventes nem guardas esperando no patamar da escada. Estava só, completamente só. Ninguém o vigiava. Deixou que a porta batesse às costas, e quando se preparava para descer a escada, notou Chunk no lugar onde se lançaram sobre Baker e Vingis. Cigarro entre os dedos, Chunk tirava rápidas baforadas, olhando Ted se aproximar. Enquanto este ainda descia as escadas, Chunk voltou-se e começou a andar a passo estugado. Achei que a gente ia se encontrar no saguão. Estou aqui, disse Chunk quando Ted o alcançou, e os dois entraram no grande saguão. Quem? O diretor e Kavley. Continue andando. Precisamos dar o fora. Eles o viram? Não sei. Eu estava saindo da sala onde ficam os arquivos quando os avistei, do outro lado do saguão.
A cabeça de Kavley se voltou, e saí imediatamente pela porta que dá no poço da escada. Se foi assim, não devem ter notado. Agora Chunk estava praticamente correndo. Um servente metido numa capa, com chapéu de abas largas, que sai da sala do arquivo na ala administrativa. Oh, você tem razão. Claro que estamos a salvo. As luzes se acenderam acima deles, numa série de estalidos que lembravam o som de ossos quebrando sob a água. Descargas elétricas zumbiam no ar, sendo acolhidas por tal cacofonia de gritos, de assobios e gemidos que os dois homens tiveram a impressão de que o edifício se erguera à volta deles, pousando em seguida no chão. Soaram as sirenes de alarme, ressoando pelo piso e pelas paredes de pedra. Que bom! A luz voltou, disse Chunk entrando no poço do elevador. Na escada, cruzaram com 4 guardas que subiam os degraus a toda velocidade e precisaram se encostar na parede para deixá-los passar. O guarda da mesa de jogo continuava no mesmo lugar, ao telefone. Com um olhar um tanto vítreo, ele os viu descerem as escadas. Então seus olhos se animaram, e ele disse, espere um segundinho ao telefone. Em seguida, ergueu a voz dirigindo-se aos dois, no momento em que chegavam ao último degrau. Ei, vocês, esperem um pouco. Uma multidão vagueava no vestíbulo. Serventes, guardas, 2 pacientes algemados e enlameados. Ted e Chunk correram na direção dessas pessoas, misturaram-se a elas e passaram ao lado de um homem que, afastando-se de uma mesinha de centro, por pouco não jogou sua xícara de café no peito de Chunk. O guarda gritava, ei, vocês dois, ei! Não retardaram o passo, e Ted viu algumas pessoas olhando em volta, perguntando-se a quem o guarda se dirigia. Mais alguns segundos aquelas mesmas pessoas iriam cair em cima deles. Eu já disse, parem! Ted bateu com a mão espalmada na porta para abri-la. Ela não se mexeu. Ei! Naquele instante, Ted notou a maçaneta de metal, também em forma de abacaxi como a que vira na casa de Kavley. Ele a agarrou. Estava molhada da água da chuva. Preciso falar com vocês. Ted girou a maçaneta, abriu a porta e viu 2 guardas subindo os degraus da entrada. Ted deu meia volta, segurou a porta aberta enquanto Chunk passava. O guarda da esquerda fez um gesto de cabeça em sinal de agradecimento, passou com o parceiro. Ted soltou a porta e desceu os degraus acompanhado de Chunk. Ted viu à sua esquerda um grupo de serventes vestidos como eles, fumando e tomando café sob a fina garoa, alguns encostados na parede, todos gracejando ou soprando nuvem de fumaça no ar. Ele e Chunk foram na direção deles, esperando a qualquer momento ouvir a porta se abrir e mais um bocado de gritos. Achou Ladies? Perguntou Chunk. Negativo. Mas encontrei Noise. O quê? Você ouviu muito bem. Cumprimentaram os serventes com um gesto de cabeça. Depois de uma troca de sorrisos e de acenos de mão, Ted pediu fogo a um dos homens. Em seguida, os xerifes continuaram avançando ao lado da parede. Uma parede parecia se estender por uns 500 metros, esforçando-se para ignorar os chamados que talvez lhes fossem destinados e os fuzis apontando das ameias, 15 metros acima deles. Chegaram ao final da parede, tomaram a esquerda e foram dar num campo encharcado. Observaram que nesse ponto as seções da cerca tinham sido recolocadas no lugar. Grupos de homens enchiam com cimento os buracos dos postes, e os xerifes viram que a cerca se estendia a perder de vista. Por ali não havia saída. Deram meia volta, e Ted compreendeu que a única maneira de sair era seguir em frente. Muitos olhos os notariam se tentassem evitar os guardas para tomar outra direção. Vamos encarar essa, não é, chefe? Sim, vamos em frente. Ted tirou o chapéu. Chunk fez o mesmo. Então tiraram as capas, colocando-as nos braços, e avançaram sob a garoa. O mesmo guarda os esperava, e Ted disse a Chunk, não vamos nem diminuir a marcha. Combinado. Ao se aproximar, Ted tentou ler a expressão do rosto do sujeito. Este se mostrava impassível, talvez por tédio ou porque se preparasse para um novo enfrentamento. Ted fez um aceno ao passar, e o guarda disse, agora caminhões. Seguiram em frente. Voltando-se de costas, continuando a andar, Ted perguntou ao guarda, caminhões? Sim, para levar vocês embora. Se quiserem esperar, um deles partiu há 5 minutos. Logo estará de volta. Não, a gente prefere ir andando. Um brilho fugaz iluminou o rosto do guarda. Talvez fosse imaginação de Ted, talvez o guarda soubesse farejar uma mentira. Agora, cuidado. Ted voltou as costas. Sempre acompanhado por Chunk, seguiu em direção às árvores, com a impressão de que o guarda os observava, de que todo o forte os observava. Talvez Kavley e o diretor estivessem nesse mesmo instante nos degraus da entrada, ou no telhado, observando-os. Chegando às árvores sem que ninguém tivesse gritado ou disparado um tiro de advertência, desapareceram em meio aos grossos troncos e às folhas esfrangalhadas. Meu Deus, disse Chunk. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ted sentou-se numa pedra e, com o suor banhando-lhe o corpo e empapando-lhe a camisa e a calça brancas, sentiu-se eufórico. O coração ainda batia descompassado, os olhos ardiam. Ele sentia comichões na parte de trás dos ombros e na nuca, mas tinha consciência de que, com exceção do amor, não havia sensação mais maravilhosa que aquela. Tinham escapado. Ted olhou para Chunk e sustentou o olhar dele até os dois andarem a rir. Quando virei à esquerda ainda há pouco e vi a cerca consertada, falou Chunk. Disse comigo mesmo, puta que pariu, estamos fritos ponto. Ted deitou-se na rocha, sentindo uma liberdade que só conhecera quando criança. Ficou contemplando o céu,
que começava a aparecer por trás de nuvens escuras, sentindo o ar roçar a pele. Sentia o aroma de folhas, de terra e das cascas de árvores molhadas, ouvindo o leve tamborilar da garoa. Queria fechar os olhos acordado do outro lado do porto, em Boston, na sua cama. Quase cochilou, o que o lembrou do quão cansado estava. Levantou-se, tirou um cigarro do bolso da camisa, pegou o isqueiro de Chunky, pôs-se de joelhos e disse: a partir de agora, precisamos considerar que vão saber de nossa xeretice. Se é que já não sabem. Chunky confirmou com um gesto de cabeça. Baker com certeza vai abrir o bico. O guarda da escada, acho que tinha sido avisado de nossa presença. Ou talvez quisesse apenas que assinássemos o registro de saída. Seja lá como for, vão se lembrar de nós. A buzina de serração do farol de Boston gemia do outro lado do mar. Aquele som, Ted o ouvirá durante todas as noites de sua infância em Ru. Era o som mais solitário que conhecia. Fazia a gente sentir vontade de se agarrar a alguma coisa, uma pessoa, um travesseiro, qualquer coisa. Nós, disse Chunky. Sim. Ele está mesmo aqui. Em carne e osso. Chunky disse, pelo amor de Deus, Ted, como é possível? E Ted falou sobre nós, contou-lhe da sua que nós se levará, da raiva que guardava dele, Ted, do medo que sentia, do tremor que lhe sacudia o corpo, de suas lágrimas. Contou tudo a Chunky, exceto que nós se insinuara sobre Chunky. Enquanto ouvia Ted contar o que acontecerá, Chunky balançava a cabeça de vez em quando, olhando para Ted como uma criança olha o monitor do acampamento junto à fogueira, enquanto a história de fantasma é contada. E o que era aquilo tudo? Começou a se perguntar a Ted, se não uma história de fantasma. Quando Ted terminou, Chunky disse, você acredita no que ele disse? Acho que ele está aqui. Não tenho a menor dúvida. Ele pode ter sofrido novos descontroles nervosos. Quer dizer, de verdade, tem antecedentes. Nesse caso, a presença dele aqui seria plenamente justificada. Ele se descontrola na prisão e os caras falam, ei, esse sujeito esteve internado em Ashecliffe. Vamos mandá-lo de volta para lá, ponto. É possível, disse Ted, mas, na última vez que o vi, ele me pareceu estar muito bom da cabeça. E quando foi isso? Há um mês. Muita coisa pode mudar em um mês. É verdade. E quanto ao farol, disse Chunky, você acha que lá tem um monte de cientistas malucos implantando antenas no crânio de Laedis enquanto a gente conversa? Não acho que iriam cercar de grades uma mera estação de tratamento de água. Certo, disse Chunky, mas essa história toda não lhe parece uma espécie de gran guignol. Ted franziu o senho. Não sei que diabos isso significa. Aterrorizante, disse Chunky. Uma história de arrepiar. Ah, bom, disse Ted. Mas o que quer dizer esse grangui? O quê? Gran guignol, disse Chunky. É uma palavra francesa, desculpe. Ted observou que Chunky tentava sorrir, provavelmente procurando um meio de mudar de assunto. Ted disse, você, que cresceu em Portland, provavelmente estudou um bocado de francês, não é? Portland, não. Seattle. Certo, disse Ted pondo a mão no peito. Agora sou quem pede desculpas. Gosto de teatro, certo, disse Chunky. É um termo de teatro. Sabe que conheci um cara do departamento de Seattle, disse Ted. É mesmo, disse Chunky um tanto perturbado. Sim, certamente você também o conheceu. Provavelmente, disse Chunky. Quer ver o que peguei do prontuário de Laedis? O nome dele era Joe. Joe. Ted estalou os dedos e olhou para Chunky. Dá uma força aí. Está na ponta da língua. Joe. Joe. Existe um monte de Joes, disse Chunky levando a mão ao bolso de trás. Pensei que fosse um departamento pequeno. Aqui está, disse Chunky tirando a mão do bolso de trás. Ela estava vazia. Ted viu o papelzinho dobrado, que escorregara da mão de Chunky, ligeiramente para fora do seu bolso. Joe Fairfield, disse Ted, que estranhou a falta de jeito com que Chunky tirara a mão do bolso. Você o conhece? Chunky levou a mão ao bolso novamente. Não. Tenho certeza de que foi transferido para lá. Chunky deu de ombros. Não me lembro de ter ouvido esse nome. Ah, pode ter sido Portland. Devo ter confundido. É. Por fim, Chunky pegou o papel, e de repente Ted o reviu no dia em que os dois chegaram à ilha, quando o colega lutara contra a correia do coldre, antes de entregar a arma ao guarda. Normalmente, um xerife não teria problemas desse tipo. É o tipo de coisa que pode custar a própria vida durante uma missão. Chunky finalmente tirou o papel do bolso. É um formulário de admissão. De Laedis. Só achei isso e a ficha médica. Nenhum registro de incidentes, nenhuma anotação referente às sessões, nenhuma foto. É estranho. Estranho mesmo, disse Ted. A mão de Chunky ainda estava estendida. O documento continuava dobrado entre os dedos. Fique com ele, disse Chunky. Não, disse Ted. Fique com ele. Você não quer dar uma olhada? Olhe-o mais tarde, disse Ted. Olhou para o parceiro e deixou o silêncio se avolumar. O que é que há? Disse finalmente Chunky. Você está me olhando de um jeito esquisito só porque não conheço esse tal de Joe não sei das quantas. Não estou olhando de um jeito esquisito, Chunky. Como lhe disse, costumo confundir Portland com Seattle. Certo. Então. Vamos continuar andando, disse Ted. Ted se levantou.
Chunk continuou sentado por mais alguns segundos, olhando o pedaço de papel em suas mãos. Em seguida contemplou as árvores à sua volta, levantou a cabeça a fim de olhar para Ted e a voltou em direção ao mar. A buzina de serração soou novamente. Chunk se levantou e recolocou o papel no bolso de trás. Certo, disse. Perfeito. Pode ir na frente. Ted se pôs a andar por entre as árvores, na direção leste. Para onde você está indo? Perguntou Chunk. Azecliff fica na outra direção. Não vou para Shecliff, disse Ted lançando-lhe um olhar por sobre o ombro. Chunk pareceu contrariado, talvez até assustado. Então para onde você está indo, Ted? Ted sorriu. Para o farol, Chunk. Onde estamos? Disse Chunk. Perdidos. Ao saírem da mata, em vez de se encontrarem diante das grades em volta do farol, estavam muito mais ao norte. O furacão transformará a mata num igarapé, e os dois homens tinham sido obrigados a fazer uma série de desvios, por causa das muitas árvores tombadas ou inclinadas sobre o caminho. Ted sabia que aquilo os desviava um pouco da trilha, mas, pelos seus cálculos, aquela altura provavelmente estavam perto do cemitério. Mas dava perfeitamente para ver o farol. O terço superior do edifício avultava por trás de uma longa elevação no terreno, de um outro grupo de árvores de uma faixa de vegetação verde e marrom. Logo adiante do campo em que se encontravam estendia-se um mangue, mais além, rochedos negros denteados, formando uma barreira natural que obstruía a subida do aclive. Ted logo viu que só lhes restava retomar o caminho da mata, na esperança de encontrarem um lugar onde tinham se enganado quanto à direção, para não precisarem voltar ao ponto de partida. Disse isso a Chunk. Servindo-se de um pau, Chunk tirava os carrapichos agarrados às pernas da calça. Poderíamos também fazer o contorno e voltar pelo leste. Lembra-se de quando estávamos com M. Jefferson ontem à noite? O motorista tomou uma espécie de estrada. O cemitério deve ser ali em cima. Damos a volta, então. É melhor que enfrentar essa mata de novo. Ah, você não gostou da brincadeira, é? Disse Chunk passando a mão pela nuca. Adoro mosquitos. Acho que há uns 2 pontos no rosto que eles ainda não picaram. Essa foi a primeira conversa que tiveram na última hora, e Ted se deu conta de que ambos estavam tentando superar a tensão que surgira entre eles. Mas Ted mergulhou novamente num longo silêncio. Chunk começou a andar pela orla da mata, seguindo mais ou menos rumo ao noroeste. Mais uma vez, a ilha os empurrava em direção à costa. Enquanto avançavam pelo caminho íngreme, Ted observava as costas de Chunk. Era seu parceiro, como dissera a Noyce. Dissera também que confiava nele. Mas por quê? Porque precisava confiar. Porque nenhum homem era capaz de enfrentar tal desafio sozinho. Se desaparecesse, se nunca voltasse daquela ilha, o senador Uli iria pôr a boca no trombone. Sem dúvida, ele seria ouvido. Mas, na atual conjuntura política, a voz de um democrata de um pequeno estado da Nova Inglaterra, relativamente desconhecido, teria ampla repercussão? Os xerifes eram solidários uns com os outros. Certamente enviariam homens para investigar. Mas o problema no caso era o tempo, pensou Ted. Será que chegariam ali antes que a Shecliff e seus médicos mudassem radicalmente, transformando num novo Noyce? Ou, pior ainda, no sujeito que brincava de pega-pega? Ted esperava que sim, pois, quanto mais olhava para as costas de Chunk, mais tinha certeza de que estava sozinho naquela empreitada. Completamente sozinho. Mais pedras, chefe, disse Chunk. Puta que o pariu. Encontravam-se num promontório estreito, tendo à direita uma borda talhada pique sobre o mar, e à esquerda, um pouco mais abaixo, um pequeno campo coberto de urzês. O vento soprava cada vez mais forte, o céu se tornava marrom avermelhado e o ar recendia a sal. As pilhas de pedras distribuíam-se pelo campo de urzês. 8 delas alinhavam-se em 3 fileiras, protegidas de todos os lados por parede que formavam uma concha natural. Ted perguntou. Então, vamos ignorar as pedras. Chunk levantou a mão para o céu. Daqui a umas 2 horas o sol vai se pôr. Ainda não chegamos ao farol, se é que você ainda não notou. Não chegamos nem ao cemitério. Nem ao menos sabemos se podemos chegar lá, seguindo por aqui. E você quer descer lá embaixo para contar pedras. E se for uma mensagem em código? E o que é que isso importa a essa altura? Temos a prova de que Laediz está aqui. Você mesmo viu Noyce. O que devemos fazer é ir embora da ilha com essa informação, essa prova. E a missão estará cumprida. Ele tinha razão. Ted bem sabia. Mas só se ainda estivessem do mesmo lado. E se não estivessem? E se Chunk quisesse evitar que ele decifrasse o código? 10 minutos para descer, 10 minutos para voltar, disse Ted. Chunk sentou-se preguiçosamente na pedra escura e tirou um cigarro do bolso do casaco. Tudo bem, mas espero aqui. Como quiser. Chunk protegeu o cigarro com as mãos para acendê-lo. É isso aí. Ted viu a fumaça escapar por entre os dedos de Chunk e ser levada em direção ao mar. Até mais, disse Ted. Cuidado para não quebrar o pescoço, disse Chunk, de costas para ele. Ted desceu em 7 minutos, 3 menos que calculara, porque a terra era fofa e arenosa, o que o fez escorregar várias vezes. Lamentou ter tomado apenas uma xícara de café pela manhã, porque agora o estômago estava roncando de fome, e a falta de açúcar no sangue, agravada pela falta de sono, provocava-lhe tonturas e manchas negras diante dos olhos. Ele contou as pedras de cada montículo, anotando os números no bloco, acompanhados das letras correspondentes, e 5, 0, 15, 5.
V, 22, E, 5, C, 3, L, 12, E, 5. Fechou o bloco de anotações. Colocou no bolso da frente e começou a escalar o aclive arenoso, agarrando-se às partes mais salientes, arrancando tufos de grama quando escorregava e deslizava. Levou 25 minutos para subir. O céu, àquela altura, adquirira um tom bronzo. Sim, Chunk estava certo, independentemente do lado em que estivesse. O dia estava indo embora. Aquilo era uma perda de tempo, fosse qual fosse a mensagem cifrada. Agora, com certeza, não poderiam chegar ao farol. Sendo assim, o que fariam? Se Chunk estivesse trabalhando para eles, a ida de Ted ao farol seria como um pássaro voando contra um espelho. Ted levantou a cabeça, avistou o alto da escarpa, a borda saliente do promontório e a cúpula brosea do céu sobre toda a paisagem. Talvez esteja tudo acabado, Dolores, ele pensou. É só o que posso lhe oferecer por enquanto. Laedi sobreviverá. Ashcliffe continuará a existir. Precisamos nos contentar em saber que iniciamos um processo que, futuramente, poderá levar à destruição de todo o sistema. Ted descobriu uma fenda no alto da escarpa, uma abertura estreita sobre o promontório, erodida o suficiente para lhe permitir apoiar as costas na parede arenosa, apoiar as mãos na pedra plana um pouco acima, impulsionando em seguida o corpo de forma a passar o tórax, depois as pernas, através da fenda. Deitado de lado no alto do promontório, ficou contemplando o mar, extremamente azul àquela hora, de uma vibração tão intensa quanto a tarde que morria à sua volta. Deixou-se ficar ali deitado, com a brisa soprando-lhe no rosto, o mar estendendo-se infinitamente sob o céu cada vez mais escuro, e se sentiu incrivelmente pequeno, incrivelmente humano. Mas a sensação nada tinha de debilitante. Pelo contrário, o sentimento o enchia de um estranho orgulho. Sentia-se parte daquele universo. Ele não passava de um grãozinho de poeira, é certo, mas ainda assim era parte dele. E com vida, com uma das faces encostada na rocha lisa, lançou o olhar ao outro lado do promontório, e só então percebeu que Chunk não estava lá. Capítulo 17. O corpo de Chunk, lambido pelas águas, jazia ao pé da falésia. Agarrado à borda do promontório, Ted deslizou as pernas para o vazio, procurando em seguida um apoio para os pés nas saliências dos rochedos negros, tentando sentir se aguentariam seu peso. Um pouco mais seguro, respirou aliviado, e nem se dera conta de que prendera a respiração. Passou os braços por cima da saliência da borda. De repente sentiu uma pedra se mexer e o tornozelo direito pender para a esquerda. Ted se encostou à face do rochedo, apoiando nele o peso do corpo, e as pedras sob seus pés se mantiveram firmes. Girou o corpo lentamente, abaixou-se até se sentir agarrado ao rochedo como um caranguejo e começou a descer. Não havia meio de descer mais rápido. Alguns blocos de pedra estavam bem presos ao rochedo, firmes como parafusos no casco de um navio de guerra. Outros eram sustentados apenas pelos blocos mais abaixo, e só dava para distinguir um tipo do outro ao tentar apoiar o pé neles. Uns 10 minutos mais tarde, Ted avistou um dos Lucky Strike de Chunk, fumado até a metade. A ponta do cigarro estava negra e afilada como um lápis de carpinteiro, o que o fizera cair. O vento estava forte, mas não a ponto de atirar um homem de cima de um rochedo. Ted pensou em Chunk, sozinho, fumando o cigarro nos últimos instantes de sua vida. Pensou em todos os outros seres a que se ligara e que agora estavam mortos, enquanto ele precisava seguir em frente. Pensou em Dolores, claro, no pai, que jazia em algum ponto, no fundo daquele mesmo mar, e na mãe, morta quando ele tinha 16 anos. Entrou Tiviceli, abatido na Cecília com um balaço na boca, dirigindo a Ted um sorriso estranho, como se tivesse engolido algo cujo gosto surpreendera, o sangue escorrendo pelo canto da boca. Em Matty e Phelan, Jason Hill, naquele polonês enorme de Pittsburgh, asa metralhadora, como era mesmo no nome dele, Yardak. Isso mesmo, Yardak Gilibiowski. E no rapaz loiro que os fizera morrer de rir na Bélgica. Levou um tiro na perna, o ferimento parecia não ter a menor gravidade, até começar a hemorragia. Sem falar de Frank Gordon, evidentemente, que Ted deixará no Coconut Grove naquela noite. 2 anos depois, Ted apagou o cigarro no capacete dele, chamando de panaca, atirador de segunda categoria de Iowa, ao que Frank respondeu, "Você xinga como nunca vi ninguém", e pisou numa mina. Ted ainda tinha um estilhaço na panturrilha esquerda. E agora Chunk. Será que algum dia Ted descobriria se tivera ou não razão em desconfiar dele? Se lhe deveria ter concedido pelo menos o benefício da dúvida. Chunk é que o tinha feito dar boas gargalhadas que o ajudara a suportar a tremenda pressão dos 3 últimos dias. Chunk é que ainda nesse dia pedirá eggs Benedict no café da manhã e sanduíche de corned beef em fatias finas. Ted levantou os olhos para a borda do promontório. Pelos seus cálculos, encontrava-se no meio da descida, e o céu estava azul escuro como o mar, escurecendo rapidamente. O que teria jogado Chunk do alto do promontório? Nenhuma causa natural. A menos que tivesse deixado cair alguma coisa. A menos que tivesse tentado recuperá-la. A menos que, como Ted fazia agora, tivesse tentado descer agarrando-se e apoiando-se em pedras que talvez não estivessem firmes. Ted parou para tomar fôlego, com o suor escorrendo no rosto. Com todo cuidado, soltou uma das mãos do rochedo e enxugou-a na calça. Em seguida, recolocou essa mão no rochedo e repetiu a operação com a outra mão. Quando agarrou novamente uma saliência da pedra, viu o pedaço de papel perto dele.
Estava preso entre uma pedra e um feixe de raízes, balançando levemente na brisa marinha. Ted soltou a mão de uma saliência escura, pegou-o entre os dedos e não precisou desdobrá-lo para saber o que era. O formulário de admissão de Laediz. Colocou no bolso de trás, lembrando-se de como ficará preso no bolso de trás de Chunk, e então descobriu por que o outro descera até ali, para pegar aquele pedaço de papel. Para ajudar a ele, Ted. Nos últimos 6 metros da descida, o paredão da rocha se compunha de matacões, ovos gigantes cobertos de algas. Ao se aproximar deles, Ted virou o corpo de forma a apoiar as mãos às costas, se poder continuar a descida. Enquanto avançava em meio às pedras, viu ratos escondidos nas fendas. Finalmente passou o último matacão e se encontrou à beira d'água. Tendo avistado o corpo de Chunk, aproximou-se dele e descobriu, para sua grande perplexidade, que aquilo não era de modo algum um corpo humano, era apenas o rochedo descorado pelos raios do sol, coberto pelas grossas e negras cordas das algas marinhas. Obrigado. Ted nem sabia a quem agradecer. Chunk não estava morto. Não era ele aquela rocha comprida e estreita coberta de algas. Ted pôs as mãos em concha, levantou a cabeça e gritou e tornou a gritar o nome de Chunk. Ouviu repercutir no rochedo, perder-se na brisa marinha, enquanto esperava ver o rosto de Chunk apontar na borda do promontório. Talvez estivesse se preparando para descer em busca do colega. Talvez estivesse lá em cima naquele mesmo instante, preparando-se para enfrentar a muralha de pedra. Ted gritou até lhe doer a garganta. Depois se calou e esperou que Chunk respondesse. Estava ficando escuro demais para poder ver o alto do promontório. Ted ouviu o uivo do vento, o barulho dos ratos nas fendas dos matacões, o canto de uma gaivota, o marulho das águas. Alguns minutos depois, ouviu mais uma vez a buzina de serração do farol de Boston. Seus olhos se acostumaram à escuridão, e ele notou que estava sendo observado por dezenas de olhos. Os ratos tinham se postado sobre os matacões e o observavam sem medo. À noite, aquele território era deles. Não era de Ted. Mas o que Ted temia era a água, não os ratos. F.O. dança esses filhos da puta nojentos. Bastava tirar contra eles para ver quantos o continuariam desafiando depois de alguns amiguinhos explodirem. O problema é que Ted estava sem revólver, e eles tinham dobrado de número enquanto os olhava. As caudas longas batiam e tornavam a bater nas pedras. Com a água lambendo-lhe os tornozelos e todos aqueles olhos acéstados para o seu corpo, Ted começou a sentir formigamento na espinha e comichões nos tornozelos. Começou a andar devagar ao longo da costa e percebeu que havia centenas de ratos banhando-se ao luar, assim como focas gostam de tomar sol. Viu-os pularem das pedras para a areia, ocupando o lugar onde estiveram um instante atrás, e olhou para frente a fim de saber o que estava de praia nessa direção. Não era muito. Uns 10 metros adiante, erguia-se outra falésia, obstruindo completamente a passagem. À sua direita, no mar aberto, Ted avistou uma ilha de cuja existência nem desconfiava. Ela jazia sob o luar como uma barra de sabão marrom, parecendo não estar muito firme no oceano. Em seu primeiro dia na ilha, contemplara o mar daquelas mesmas falésias, em companhia de M.C. Ferson. Não havia nenhuma ilha ali. Ele tinha certeza. De onde diabos ela tinha surgido? Agora Ted os ouvia, alguns deles lutando entre si, mas quase todos raspavam as unhas ruidosamente nas rochas, guinchando-os para os outros, e Ted sentiu as mesmas comichões dos tornozelos na parte interna das coxas e nos joelhos. Olhou para a praia, e a areia tinha desaparecido sob as fileiras cerradas. Levantou os olhos para o alto da falésia, aliviado de ver a lua quase cheia e as estrelas, brilhantes e inumeráveis. E então notou uma cor que fazia tão pouco sentido quanto a ilha que ele não vira 2 dias antes. A cor era laranja. A meia altura da falésia, mais alta. Laranja vivo. Na face negra da falésia. No lusco-fusco. Enquanto Ted a contemplava, ela vacilou, diminuiu de intensidade e tornou a brilhar, como se palpitasse. Como uma chama. Uma caverna, pensou. Ou pelo menos uma fenda de bom tamanho. E havia alguém lá. Chunk. Só podia ser. Talvez ele tivesse tentado pegar o papel, descendo pela parede do promontório. Talvez tivesse se ferido e, em vez de continuar a descer, resolvera se deslocar numa trajetória paralela da orla marinha. Ted tirou o chapéu de abas largas, foi até o matacão mais próximo. Meia dúzia de pares de olhos o observavam, e ele os espantou fazendo um largo gesto com o chapéu, e os pequenos corpos medonhos saltitaram, contorceram-se, abandonando finalmente a pedra, precipitando-se sobre a areia. Ted subiu mais que depressa no alto da rocha, passou para a seguinte distribuindo pontapés, depois pulou para outra, percebendo que os ratos se tornavam cada vez menos numerosos à medida que avançava. Nos últimos ovos gigantes de pedra, já não havia nenhum, e logo ele se pôs a escalar a face do rochedo, com as mãos ainda sangrando por causa da descida. Esse era mais fácil de escalar. Era mais alto e mais largo que o primeiro, embora tivesse patamares e pedras mais salientes. Sua escalada, porém, à luz do luar, levou 1h30. Parecia-lhe que, em vez dos ratos, agora eram as estrelas que o observavam, e a imagem de Dolores se dissipava pouco a pouco. Ele não conseguia mais evocar o rosto dela, nem as mãos nem a boca, um pouco grande. Sentia que ela se afastava dele como nunca fizera desde a sua morte. Entendeu que essa mudança se devia à exaustão física, à falta de sono e de comida, mas o fato é que Dolores sumira. Sumira enquanto ele escalava o rochedo à luz da lua. Entretanto, Ted a ouvia. Ainda que não pudesse evocar a imagem dela, podia ouvir a voz dela dentro de sua cabeça.
Ela dizia, continue, Ted, continue. Você tem o direito de viver. As coisas se reduziam a isso. Depois de 2 anos vivendo no fundo do poço, contemplando a noite revólver na ponta da mesa, ao som de Tommy Dorsey e Duke Ellington, alimentando a certeza de que não poderia dar mais um passo naquela desgraça de existência, sentindo a ausência dela com tanta força que certo dia quebrara a ponta de um incisivo por rilhar os dentes violentamente, tentando suportar a dor de sua perda. Depois de tudo isso, será que agora iria esquecer? Não foi apenas um sonho, Dolores. Sei disso, mas, neste instante, sinto como se tudo não tivesse passado de um sonho. Tanto melhor, Ted, tanto melhor. Deixe-me ir. É isso que você quer? Sim, amor. Vou tentar. Está bem? Certo. A luz cor de laranja continuava tremeluzindo acima dele. Ted chegava a sentir o calor, quase imperceptível, mas bem real. Pôs a mão no rebordo um pouco acima, viu um reflexo laranja brincar em seu punho, impulsionou o corpo para cima, apoiando-se nos cotovelos, e viu uma abertura entre paredes escarpadas, na qual a luz se refletia. Ele se pôs de pé. Sua cabeça por pouco não tocava o teto da caverna. Esta se encurvava para a direita. Ted se deixou guiar pela luz que, como ele logo percebeu, vinha de uma pequena fogueira no fundo de um buraco cavado no chão. Uma mulher estava do outro lado da fogueira, com as mãos às costas. Quem é você? Ela disse. Ted Daniels. A mulher tinha cabelos compridos e usava o uniforme dos pacientes, bata rosa clara, calça com cordão à cintura e pantufas. Esse é o seu nome, ela disse. Mas quem é você? Sou um policial. Ela inclinou a cabeça e Ted viu algumas mechas grisalhas na cabeleira dela. Você é o xerife. Ted confirmou com a cabeça. Você pode tirar as mãos de detrás das costas. Por quê? Porque gostaria de saber o que você tem nelas. Por quê? Porque eu gostaria de saber se corro o risco de ser ferido. A mulher esboçou um sorriso. Acho que faz sentido. Que bom que você pensa assim. Ela tirou as mãos de trás das costas. Trazia entre os dedos um comprido e fino bisturi cirúrgico. Se você não se importar, vou continuar com ele. Ted levantou as mãos. Por mim, tudo bem. Sabe quem eu sou. Ted disse, uma paciente de Ashcliffe. Inclinando novamente a cabeça, ela tocou de leve a bata. Meu Deus, como você descobriu? Certo, certo. Ponto para você. Você e xerife são todos tão espertos. Ted disse, faz um bom tempo que não como. Estou um pouco mais lerdo que de costume. Você tem dormido muito. Como assim? Desde que chegou à ilha, tem dormido muito. Não muito bem, se é que isso significa alguma coisa. Significa sim. Ela levantou as pernas da calça, sentou-se no chão e fez um gesto convidando a fazer o mesmo. Ted sentou-se e contemplou-lhe o rosto por cima da fogueira. Você é Raquel Solando, ele disse. A verdadeira. Ela deu de ombros. Você matou seus filhos, disse. Ela mexeu numa acha de lenha com o bisturi. Nunca tive filhos. Não. Não. Nunca me casei. Com certeza você vai se espantar em saber que eu não era uma mera paciente do estabelecimento. Como você poderia ser mais que uma paciente? Raquel cutucou outra acha de lenha, que rolou fazendo ruído no meio do fogo, soltando uma nuvem de centelhas que se apagaram antes de chegarem ao teto. Eu fazia parte do corpo de funcionários, ela disse, desde o final da guerra. Você era enfermeira. Ela olhou por cima da fogueira. Era médica, xerife. A primeira médica da equipe no Hospital Drummond, em Delaware. A primeira da equipe do Ashcliffe. Você está diante de uma verdadeira pioneira. Ou diante de uma desequilibrada mental em pleno delírio, pensou Ted. De repente o olhar dele cruzou com o da desconhecida. Um olhar ao mesmo tempo doce, atento e perspicaz. Ela disse, você acha que sou louca? Não. O que mais poderia pensar de uma mulher que se esconde numa caverna? Provavelmente há um motivo para isso. Ela deu um sorriso sombrio e balançou a cabeça. Não estou louca. Não mesmo. Evidentemente isso é o que todo louco diz. É o espírito kafkiano da coisa. Se uma pessoa não está louca, mas afirmaram que ela está, os protestos dela só confirmam o que disseram. Entende o que estou dizendo? Um pouco, disse Ted. Parece um silogismo. Digamos que o silogismo comece com essa premissa. Os loucos negam estar loucos. Está entendendo? Claro, disse Ted. Certo. Segunda premissa, Bob nega ser louco. E aí vem a conclusão, a parte do logo. Logo, Bob é louco. Raquel colocou o bisturi no chão, perto do joelho, e mexeu na fogueira com um pau. Se você é considerado louco, todos os atos que, de outro modo, provariam que você não é passam a ser vistos como ações de uma pessoa louca. Seus protestos veementes são classificados como negação. Os medos justificados são classificados como paranoia. Os instintos de sobrevivência são chamados de mecanismos de defesa, não a saída. Trata-se, na verdade, de uma pena de morte. Se está aqui, não pode sair. Ninguém consegue sair do pavilhão C. Ninguém. Bem, está certo, alguns saíram. Pode acreditar, uns poucos conseguiram sair, mas passaram pela cirurgia, no cérebro, através do olho. É uma prática médica bárbara e irracional. E eu lhes disse isso. Lutei contra eles. Escrevi cartas.
E poderiam ter me transferido, sabe? Poderiam ter me demitido ou me feito tirar uma licença compulsória ou mesmo me enviado a uma universidade para dar aulas ou trabalhar em outro estado, mas nada disso lhes convinha. Não podiam me deixar sair, de modo algum. Não, não e não. Ela se tornava cada vez mais agitada, batia na fogueira com o pau, falava mais com os próprios joelhos do que com Ted. Você realmente era médica, disse Ted. Ah, sim, eu era médica. Ela levantou os olhos do joelho e do pedaço de pau. Na verdade, ainda sou, e fui da equipe médica daqui. Comecei a perguntar sobre os grandes carregamentos de amital, sodium e de alucinógenos à base de ópio. Comecei a perguntar, em voz alta, para o meu azar, sobre intervenções cirúrgicas que me pareciam por demais experimentais. Digo isso para usar um eufemismo. O que é que eles pretendem? Disse Ted. Ela lhe deu um sorriso ao mesmo tempo crispado e torto. Você não tem ideia. Sei que estão infringindo o código de Nuremberg. Infringindo? Simplesmente o ignoram. Sei também que estão adotando tratamentos radicais. Radicais? Sim. Tratamentos? Não. Não há nenhum tratamento em curso por aqui. Xerife, você sabe de onde vem a verba para este hospital? Ted fez que sim. Da UALC. Para não falar do dinheiro que entra por vias ilícitas, ela disse, aqui entra muita grana. Agora pergunte a si mesmo, como a dor chega ao corpo? Depende de onde é o ferimento. Não, disse ela balançando a cabeça com veemência. Não tem nada a ver com a carne. Através de neurotransmissores, o cérebro envia impulsos ao sistema nervoso. O cérebro controla a dor, disse. Ele controla o medo, o sono, a empatia, a fome. Tudo o que associamos ao coração, à alma ou ao sistema nervoso, na verdade, é controlado pelo cérebro. Tudo. Certo? Os olhos dela brilharam à luz da fogueira. E se o controlarmos? O cérebro. Ela confirmou com um gesto de cabeça. Recriar um homem para que não precise dormir nem sinta dor, nem amor, nem simpatia. Um homem que não pode ser interrogado porque sua memória foi esvaziada. Ela mexeu na fogueira e olhou para ele. Estão criando mortos-vivos aqui, xerife. Mortos-vivos que depois ganharão o mundo para cumprir uma tarefa. Mas a possibilidade de fazer isso, esse tipo de conhecimento está ainda muito longe de ser atingido. Ela concordou. Ah, sim. É um processo que leva décadas, xerife. Começaram pelo mesmo ponto que os soviéticos, pela lavagem cerebral. Experiências de privação. Experiências bem semelhantes às que os nazistas fizeram com os judeus, pois pretendiam estudar o efeito do frio e do calor extremos no organismo. Com os resultados da pesquisa, ajudar os soldados do Reich. Não percebe, xerife? Daqui a meio século, os especialistas irão olhar para trás e dizer: Raquel bateu o indicador no chão sujo. Foi aqui que tudo começou. Os nazistas usaram judeus. Os soviéticos abusavam dos prisioneiros nos seus gulagi. Aqui na América testamos pacientes na ilha Shuter. Ted ficou calado. Não lhe ocorreu dizer nada. Ela olhou novamente para o fogo. Não podem deixá-lo sair, xerife. Sabe disso, não é? Sou um xerife federal, disse Ted. Como vão me neutralizar? Isso a fez bater palmas, soltar um riso alegre. Eu era uma psiquiatra conceituada, de uma família respeitada. Cheguei mesmo a achar que isso bastaria. Sinto informá-lo, mas eu estava enganada. Deixe-me perguntar-lhe, você teve traumas na sua vida? Quem não teve? Sim, claro. Mas não estamos falando de um modo genérico, sobre traumas em geral. Estamos falando sobre um caso particular, o seu. Você tem alguma fraqueza psicológica que possam explorar? Há algum episódio ou determinados episódios em seu passado que possam ser considerados fatores anunciadores de uma futura insanidade? Episódios que, quando o internarem aqui, e pode acreditar que o farão, levarão seus colegas e amigos a dizerem: claro, ele pirou. Finalmente. E como não iria pirar? Foi a guerra que acabou com ele. E a perda da mãe, ou seja lá o que for. Ted disse, todo mundo tem uma história assim. Bem, aí é que está, entende? Sim, a gente pode encontrar uma história assim na vida de qualquer pessoa, mas vamos falar de você. Como está a sua cabeça? Minha cabeça? Ela mordiscou o lábio inferior e balançou a cabeça várias vezes. Essa coisa em cima do seu pescoço, como está? Tem tido sonhos estranhos ultimamente? Claro. Dores de cabeça? Sou sujeito a enxaquecas. Oh, não. Sou sim. Você tomou alguma pílula desde que chegou aqui? Ainda que tenha sido uma aspirina. Tomei. Está se sentindo meio esquisito? Como se não fosse 100% você mesmo. Oh, não é nada grave, você diz. Estou só me sentindo um pouco devagar. Talvez seu cérebro não esteja fazendo conexões na velocidade normal. Mas aí você diz que não anda dormindo bem. Uma cama estranha, num lugar estranho, uma tempestade. Você diz isso para si mesmo, não é? Ted confirmou com um gesto de cabeça. E você deve ter comido no refeitório. E tomou o café que lhe deram. Diga-me pelo menos que tem fumado seus próprios cigarros. Os do meu parceiro, disse Ted. Não pegou nenhum de um médico ou de um servente. Ted sentia os cigarros que ganhará no pôquer no bolso da camisa. Lembrou-se de ter fumado um cigarro de Kavley no dia em que chegaram.
e que era muito mais doce do que todos os cigarros que fumara na vida. A resposta dele estava estampada na cara. Os narcóticos neuroléticos levam em média 3 a 4 dias para começar sua ação no organismo. Durante esse tempo, a pessoa mal nota os efeitos. Às vezes você tem contraturas, que podem ser atribuídas à enxaqueca, principalmente se o paciente tiver propensão a isso. Mas essas contraturas são raras. Normalmente, os únicos efeitos que se podem observar no paciente. Pare de me chamar de paciente. São sonhos cada vez mais vividos por períodos mais longos, e muitas vezes começam a se emendar uns nos outros até parecerem um romance escrito por Picasso. O outro efeito observável é que o paciente se sente um pouco confuso. Seus pensamentos tendem a lhe escapar. Mas, como ele não dorme bem, tem todos esses sonhos. Sabe, pode-se entender porque se sente meio lento. Ah, não, xerife, eu não estava chamando você de paciente. Ainda não. Eu estava falando de forma genérica. Se daqui para frente eu evitar toda comida, cigarros, café, pílulas, que danos já podem ter sido causados. Raquel afastou os cabelos do rosto e os enrodilhou na parte de trás da cabeça. Receio que muitos. Digamos que precise ficar na ilha até amanhã. Digamos que as drogas tenham começado a fazer efeito. Como vou saber? Os sinais mais óbvios são boca seca combinada, paradoxalmente, com tendência a babar e entorpecimento, e pequenos tremores. Começam na conexão entre o punho e a base do polegar. Em geral, se irradiam por esse dedo durante algum tempo e finalmente tomam as mãos. Tomar. Ted disse. O que mais? Sensibilidade à luz, cefaleias unilaterais esquerdas, perturbações da fala. Você começa a gaguejar. Ted ouviu o barulho lá fora, a maré subindo, batendo contra os rochedos. O que acontece no farol? Ele perguntou. Ela abraçou a si mesma, inclinando o corpo em direção à fogueira. Cirurgias. Cirurgias? Mas podem fazer cirurgias no hospital. Cirurgia no cérebro. Ted disse. Podem fazer isso lá também. Ela fitou as chamas. Cirurgias exploratórias. Não cirurgias do tipo, vamos abrir o crânio para tentar consertar tal coisa. Não. São do tipo, vamos abrir o crânio e ver o que acontece quando a gente mexe em tal coisa. São cirurgias legais, xerife, aprendidas com os nazistas. Raquel lhe sorriu. É lá que tentam construir os mortos-vivos. Quem é que está ciente desses procedimentos? Quero dizer, na ilha, quem sabe disso? Sobre o farol? Sim, sobre o farol. Todo mundo. Ora, vamos. Os serventes, as enfermeiras. Os olhares deles se cruzaram, e o de Raquel era firme e claro. Todo mundo, ela repetiu. Ted não se lembrava de ter adormecido, mas provavelmente dormira, já que ela o estava sacudindo. Raquel disse, você precisa ir embora. Eles pensam que eu morri. Pensam que morri afogada. Se vierem procurá-lo, podem me achar. Sinto muito, mas você precisa ir embora. Ele se levantou e passou a mão logo abaixo dos olhos. Há uma estrada, ela disse, a leste desta falésia. Siga por ela até o ponto em que desce para o oeste. Depois, caminhe por 1 hora. Você vai dar nos fundos da mansão do velho comandante. Você é Raquel Solando? Ele perguntou. A que conhecia era falsificada. Como sabe? Ted lembrou dos polegares naquela noite. Fitava-os no momento em que o colocaram na cama. Quando acordou, estavam limpos. Graxa de sapato, pensou, mas aí se lembrou de ter tocado o rosto dela. O cabelo dela foi tingido. Há pouco tempo, ele disse, você precisa ir. Ela o empurrou delicadamente em direção à abertura. E se eu precisar voltar, ele disse, não estarei mais aqui. Eu me desloco durante o dia. A cada noite, um lugar diferente. Mas eu poderia vir buscá-la, tirá-la daqui. Com um sorriso triste, ela passou a mão nos cabelos das têmporas. Você não ouviu uma palavra do que eu disse, não é? Ouvi sim. Você não vai conseguir sair daqui. Agora é um dos nossos. Ela pressionou os dedos contra o ombro dele, empurrando-o para a abertura. Ted parou na borda e se voltou. Tenho um amigo. Ele estava comigo esta noite, mas nos perdemos um do outro. Você o viu? Ela lhe deu o mesmo sorriso, triste. Xerife, ela disse, você não tem amigos. Capítulo 18. Quando finalmente chegou aos fundos da casa de Cavley, Ted mal conseguia andar. Passou por detrás da casa, subiu a alameda em direção ao portão principal, com a impressão de que a distância quadruplicara ao longo do dia. De repente, um homem surgiu das sombras, aproximou-se dele, tomando pelo braço, disse, a gente estava se perguntando quando você iria aparecer. O diretor. A pele dele era branca como cera, lisa como se fosse laqueada, vagamente translúcida. Ted notou que as unhas, que tinham a mesma cor branca da pele, eram excepcionalmente compridas, por pouco não se curvavam em gancho, e bem cuidadas. Mas os olhos eram o que havia de mais perturbador em sua pessoa. De um azul sedoso, pareciam estranhamente espantados. Os olhos de um bebê. Prazer em finalmente conhecê-lo, senhor diretor. Como vai? Oh, fez o homem. Estou em plena forma. E você? Nunca estive tão bem. O diretor agarrou-lhe o braço. Que bom ouvir isso.
Você foi dar um passeio. Bem, agora que a paciente foi encontrada, pensei em dar uma volta pela ilha. Com certeza se divertiu um bocado. Bastante. Maravilha. Encontrou nossos aborígenes. Ted levou um minuto para entender o gracejo. Agora sua cabeça zumbia o tempo todo, e ele mal conseguia se sustentar nas pernas. Ah, os ratos, ele disse. O diretor lhe deu um tapinha nas costas. Sim, os ratos. Têm um ar estranhamente majestoso, não acha? Ted encarou o homem e disse, são apenas ratos. São nojentos, claro. Sim, eu entendo. Mas a forma como se apoiam no traseiro para nos observar, quando se encontram a uma distância segura, a forma como surgem ou desaparecem numa fenda, num piscar de olhos. Ele levantou os olhos para contemplar as estrelas. Bem, talvez majestoso não seja bem o termo. Que tal dizer que são úteis? São criaturas extremamente úteis. Tinham chegado ao portão principal. O diretor, que continuava segurando o braço de Ted, fê-lo girar de modo a ter à frente a casa de Cavley, mais adiante, o mar. Você apreciou essa dádiva recente de Deus. Ted olhou longamente o homem. Por trás daqueles olhos tão perfeitos havia um espírito doente. Ele pensou. Como? Não entendi. Uma dádiva de Deus, disse o diretor. Num gesto largo, o braço dele abarcava a terra devastada pelo furacão. Sua violência. Quando desci as escadas em minha casa e vi a árvore na sala de estar, senti que aquilo era obra da mão divina. Não literalmente, é claro, mas no sentido figurado. Deus ama a violência. Você entende isso, não é? Não, disse Ted. Não entendo. O diretor avançou alguns passos, se voltou para encarar Ted. Que outro motivo existe para tanta violência? Ela está em nós. Vem de nós. Faz parte de nossa natureza, mais do que respirar. Nós desencadeamos a guerra. Fazemos sacrifícios. Pilhamos, dilaceramos a carne de nossos irmãos. Semeamos nossos fétidos cadáveres em grandes campos. E por quê? Para mostrar a ele que aprendemos com o seu exemplo. Ted o viu acariciar a capa de um livrinho que apertava contra o ventre. O diretor sorriu, e seus dentes eram amarelos. Deus nos dá terremotos, furacões, tornados. Ele nos dá montanhas que cospem fogo sobre nossas cabeças, oceanos que engolem navios. Ele nos dá a natureza, e a natureza é um assassino sorridente. E nos dá as doenças para que, em nossa morte, acreditemos que ele nos deu orifícios só para que sentíssemos nossa vida se escoar através deles. Deu-nos a lascívia, a raiva, a cupidez em nossos corações sujos para que pudéssemos espalhar a violência em sua homenagem. Não existe ordem moral mais pura que essa tempestade que vimos há pouco tempo. Aliás, não existe nenhuma ordem moral. Tudo se resume apenas a isto. Minha violência pode dominar a sua. Ted disse, não estou bem certo. Será que pode? Disse o diretor, agora tão perto de Ted que este sentiu o hálito podre. Pode o quê? Disse Ted. Minha violência pode dominar a sua. Não sou violento, disse Ted. O diretor cuspiu no chão, perto dos seus pés. Você é um homem de uma rara violência. Eu sei, porque também sou. Não se dê ao trabalho de negar sua sede de sangue, rapaz. Poupe-me disso. Se não existissem mais os mecanismos de controle social, e se eu representasse o único alimento possível, você não hesitaria em rachar o meu crânio para se banquetear com o meu cérebro. Ele se inclinou para a frente. Se eu metesse os dentes no seu olho agora mesmo, você conseguiria me deter antes que eu o arrancasse. Ted viu um brilho de alegria nos olhos de bebê do diretor. Imaginou o coração daquele homem, negro e palpitante, por trás da parede do peito. Por que não tenta? Ele disse. Pegou o espírito da coisa, sussurrou o diretor. Ted firmou bem os pés no chão, sentindo o sangue latejando nos braços. Sim, sim, sussurrou o diretor. Meus grilhões e eu nos tornamos amigos. O quê? Disse Ted dando-se conta de que sussurrava, o corpo dominado por um estranho formigamento. Isso é Byron, disse o diretor. Você se lembra desse verso? Não. Ted sorriu enquanto o homem recuava um passo. Você é mesmo uma figura, não é, diretor? O diretor deu um fino sorriso em resposta ao de Ted. Pensa que está tudo bem. O quê? Esse seu joguinho. Acredita que é relativamente inofensivo. Mas eu, não. Ah, não? Não. O diretor deixou cair o braço ao longo do corpo, avançou alguns passos, cruzou as mãos atrás das costas de forma a apertar o livro contra a base da espinha. Finalmente se voltou, abriu as pernas à maneira militar e olhou para Ted. Você disse que saiu para dar um passeio, mas não engulo essa. Conheço você, rapaz. Mal nos apresentamos. O diretor balançou a cabeça. Gente como nós se conhece há séculos. Sei tudo a seu respeito. E acho que você é um sujeito triste. Acho mesmo. Franziu os lábios e contemplou os próprios sapatos. A tristeza é algo bom. É patética, num homem, mas boa porque o deixa indiferente. Mas acho também que você é perigoso. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, disse Ted. O semblante do diretor se anuviou. Não, não tem. Os homens são os imbecis. Comem, bebem, soltam gases, fornicam e procriam. E isso é muito lamentável, porque o mundo seria muito melhor sem tanta gente nele. Retardados, pancadas, loucos e gente sem caráter. Eis o que produzimos. É com isso que conspurcamos a terra. Atualmente,
No sul, estão tentando pôr os negros na linha. Mas vou lhe dizer uma coisa. Passei um tempo no sul, e todo mundo lá é negro, rapaz. Negros brancos, negros negros, mulheres negras. Há negros por toda parte, e eles não têm mais serventia que um cachorro de 2 patas. Pelo menos o cachorro ainda pode farejar de vez em quando. Você é um negro, rapaz. Um fraco. Sinto isso. Ele dissera aquilo com uma voz surpreendentemente leve, quase feminina. Bem, disse Ted. De qualquer forma, diretor, não vai mais precisar se preocupar comigo a partir de amanhã de manhã, não é? O diretor sorriu. Não, rapaz. Vou estar longe de suas vistas e desta ilha. O diretor avançou 2 passos em direção a ele, o riso sumindo do rosto. Balançou a cabeça e fitou Ted com um olhar de bebê. Você não vai a lugar nenhum, rapaz. Peço licença para discordar. Você pode pedir o que quiser. O diretor inclinou-se para a frente, farejou à esquerda do rosto de Ted, depois à direita. Sentiu o cheiro de alguma coisa, disse Ted. Fez o diretor recuando o corpo. Estou sentindo o cheiro do medo, rapaz. Então por que não vai tomar um banho? Disse Ted. Para tirar essa merda do seu corpo. Os dois ficaram calados por um instante, até que o diretor disse: Lembre-se dos grilhões, negro. Eles são seus amigos. E saiba que não vejo a hora de termos nossa dança final. Ah, que bela carnificina vamos fazer. Dito isso, o diretor se voltou e subiu a alameda em direção à sua casa. O dormitório masculino estava deserto. Não se via viva alma. Ted subiu para o quarto, pendurou a capa no closet e procurou algum indício de que Chunk tivesse voltado para lá, mas não encontrou nenhum. Pensou em se sentar na cama, mas sabia que, se o fizesse, iria desmaiar e só acordaria na manhã seguinte. Por isso foi ao banheiro, jogou água fria no rosto e passou um pente molhado nos cabelos. Sentia como se os ossos estivessem ralados. Tinha a sensação de que o sangue estava grosso feito milkshake. Os olhos estavam fundos e avermelhados, a pele cinza. Jogou mais água fria no rosto, enxugou e saiu do edifício. Ninguém. O ar estava se aquecendo, ficando úmido, abafado, e os grilos e cigarros ensaiavam um canto. Ted começou a dar voltas, na esperança de que Chunk tivesse chegado antes dele e estivesse fazendo o mesmo, andando por ali tentando encontrá-lo. O guarda estava no portão. Ted via luzes no quarto, mas o lugar estava completamente deserto. Andou até o hospital, subiu as escadas, tentou abrir a porta, mas viu que estava fechada a chave. Ouviu o ranger dos gonzos às costas, voltou-se e viu o guarda empurrar o portão, indo ao encontro de um colega do outro lado. No silêncio que se seguiu, ouviu as solas dos próprios sapatos no cimento, no momento em que recuou, afastando-se da porta. Sentou-se nos degraus por um instante. A teoria de Noyce estava furada. Agora, sem nenhuma dúvida, Ted estava só, condenado a permanecer no recinto do hospital. Mas, até onde sabia, ninguém o vigiava. Levantou-se, contornou o edifício e se encheu de alegria quando viu um servente sentado na varanda, fumando um cigarro. Ted aproximou-se do servente, um negro alto e magro, que levantou os olhos para o xerife. Ted tirou um cigarro do bolso e disse: Tem fogo? Claro. Ted se inclinou enquanto o rapaz acendia o cigarro e deu um sorriso à guisa de agradecimento, endireitando o corpo. Foi então que se lembrou do que a mulher dissera sobre os cigarros e deixou a fumaça sair devagar da boca, sem tê-la tragado. Como estão as coisas esta noite? Ele perguntou. Tudo bem. E o senhor? Estou bem. Onde estão todos? O rapaz apontou o polegar para o edifício às suas costas. Estão aí, em uma grande reunião. Não sei bem por quê. Todos os médicos e enfermeiras. O rapaz confirmou com um gesto de cabeça. E também alguns pacientes. E quase todos os serventes. Precisei ficar aqui na porta porque o fecho não está muito bom. Mas os demais estão todos lá. Ted fingiu dar mais uma tragada no cigarro, esperando que o rapaz não notasse nada de anormal. Ele se perguntava se deveria simplesmente subir as escadas, esperando que o servente tomasse por mais um funcionário, quem sabe do pavilhão C. Através da janela às costas do rapaz, viu o corredor se encher de gente que se dirigia à porta da frente. Agradeceu fogo ao servente, contornou novamente o edifício e deu com uma multidão de pessoas aglomeradas ali, conversando, acendendo cigarros. Viu a enfermeira Marino dizer algo a Trey Washington pondo-lhe a mão no ombro. Este jogou a cabeça para trás e riu. Ted se pôs a andar na direção deles, quando Cavley o chamou das escadas. Xerife. Ted voltou-se. Cavley desceu as escadas nessa direção, tocou no cotovelo do xerife e começou a andar em direção à parede. Onde esteve? Perguntou Cavley, dando umas voltas, olhando a ilha. É mesmo? É. Achou algo interessante. Ratos. Bem, a ilha está cheia deles. Como estão indo os trabalhos de recuperação do telhado? Disse Ted. Cavley deu um suspiro. Minha casa está cheia de baldes aparando água. O sótão está em ruínas. O piso do quarto de hóspedes também. Minha mulher vai ter um ataque. O vestido de casamento estava no sótão. Onde está sua esposa? Perguntou Ted. Em Boston, disse Cavley. Temos um apartamento lá. Ela e os meninos queriam sair um pouco deste lugar, por isso tiraram uma semana de férias. Às vezes este lugar pesa. Estou aqui há 3 dias, doutor, e já está pesando. Cavley balançou a cabeça, esboçando um sorriso.
Mas já está indo embora, xerife. Indo embora. Indo para casa, agora que Raquel foi encontrada. O ferry-boat normalmente chega aqui por volta das 11 da manhã. Ao meio-dia, xerife, provavelmente já estará em Boston. Mal vejo a hora. Entendo, disse Cavley passando a mão na cabeça. Sem querer ofender, xerife, was... Lá vem novamente. Cavley levantou a mão. Não, não. Não vou dar nenhum palpite sobre seu estado emocional. Não. Só ia dizer que sua presença aqui causou muita agitação entre os pacientes. Você sabe como é, a polícia está por aqui. Muitos deles ficaram um pouco tensos. Sinto muito. Não é culpa sua. É mais o que representa e não sua pessoa. Ah, então tudo bem. Cavley encostou-se na parede, dobrou a perna e apoiou o pé na pedra. Nesse instante, com a camisa toda amarrotada e a gravata frouxa, parecia tão exausto quanto Ted. Correu um boato hoje à tarde, no pavilhão C, de que havia um homem estranho com uniforme de servente na ala principal. É mesmo? Cavley olhou para ele. Sim. Que coisa. Cavley tirou um fiapinho solto da gravata e o atirou longe com um piparote. Pelo visto, o tal estranho tinha certa experiência em dominar homens perigosos. Não me diga. Ah, digo sim. O que mais disseram do tal estranho? Bem, disse Cavley. Movendo os ombros para trás, ele tirou o jaleco e dobrou sobre o braço. Está interessado no assunto. Ora, nada como uma fofoca, um boato. Concordo. Parece que o tal estranho, não tenho como confirmar, evidentemente, teve uma longa conversa com um esquizofrênico paranoide chamado George Noyce. Fez Ted. Pois é. Quer dizer então que esse... Noyce, disse Cavley. Noyce, repetiu Ted. Esse cara tem alucinações. É completamente delirante, disse Cavley. Inventa histórias e deixa todo mundo agitado. Lá vem essa palavra de novo. Desculpe-me. Sim. Bem, ele costuma irritar as pessoas à sua volta. Há 2 semanas, deixou todo mundo tão irritado que um paciente lhe deu uma surra. Inimaginável. Cavley deu de ombros. Essas coisas acontecem. Mas que tipo de história? Que tipo de história ele inventa? Cavley fez um gesto vago. Os delírios paranoides de sempre. O mundo inteiro está contra ele, coisas assim. Cavley acendeu um cigarro e fitou Ted, seus olhos iluminados pela chama. Quer dizer que vai embora, xerife? Acho que sim. No primeiro barco. Ted lhe deu um sorriso gélido. Desde que alguém nos acorde. Cavley lhe retribuiu o sorriso. Acho que podemos cuidar disso. Ótimo. Ótimo, disse Cavley. Quer um cigarro? Ted levantou a mão. Não, obrigado. Está tentando parar de fumar. Tentando fumar menos. Faz muito bem, sem dúvida. Andei lendo revistas científicas que o fumo provoca doenças terríveis. É mesmo? O outro fez que sim. Uma delas é o câncer. Hoje em dia se morre de tantas causas diferentes. Concordo, mas a cada dia surgem novos tratamentos. Acha mesmo? Se não achasse, não estaria nesta profissão, disse Cavley soprando uma nuvem de fumaça sobre sua cabeça. Ted disse, já tiveram aqui um paciente chamado Andrew Ledis. Cavley ficou de queixo caído. Nunca ouvi falar. Não. O outro deu de ombros. Acha que eu deveria? Ted balançou a cabeça. Era um cara que conheci. Ele? Como? Como o quê? Como o conheceu? Eu o conheci na guerra, disse Ted. Ah. De qualquer forma, ouvi falar que ficou meio pirado e foi mandado para cá. Cavley deu uma longa tragada no cigarro. Ouviu errado. Pelo visto, sim. Cavley disse, ora, isso acontece. Ainda há pouco pensei que tinha dito nós, xerife. O quê? Nós, disse Cavley. Primeira pessoa do plural. Ted pôs a mão no próprio peito, referindo-me a mim mesmo. Cavley fez que sim. Pensei tê-lo ouvido dizer, desde que alguém nos acode. Que nos acode? Bem, falei, claro. A propósito, não o viu por ali? Cavley olhou para Ted e arqueou as sobrancelhas. Ted disse, responda, ele está aqui. Cavley sorriu e ficou olhando para Ted. O que foi? Disse Ted. Cavley deu de ombros. Só estou um pouco confuso. Confuso com o quê? Com o que disse, xerife. É mais uma de suas gracinhas esquisitas. Que gracinha? Disse Ted. Só quero saber se ele está aqui. Quem? Disse Cavley, num tom já meio impaciente. Chunky. Chunky, disse Cavley devagar. Meu parceiro, disse Ted. Chunky. Cavley afastou-se da parede, com o cigarro pendendo dos dedos. Não há nenhum parceiro, xerife. Chegou aqui sozinho. Capítulo 19. Ted disse, espere um pouco. E de repente viu Cavley, que tinha se aproximado, observando atentamente. Ted interrompeu-se bruscamente, sentindo como se o ar daquela noite lhe pesasse nas pálpebras. Cavley disse, fale um pouco mais sobre seu parceiro.
O olhar curioso de Kavley era a coisa mais gélida que Ted vira na vida. Inquisidor, inteligente, ferozmente brando. Era o olhar de um personagem de vaudeville, fingindo não conhecer o desfecho da história. E nessa história Ted interpretava o papel do gordo Hard, contracenando com o magro Kavley, um bufão de suspensórios frouxos e um barril à guisa de calça. O último a entender a piada. Xerife, disse Kavley dando mais um passinho à frente, um homem prestes a apanhar uma borboleta. Se protestasse, se quisesse saber onde Chunky estava, e até se afirmasse que existia mesmo um Chunky, Ted faria o jogo deles. Ted cruzou o olhar com o de Kavley e notou a malícia que havia nele. Os loucos negam ser loucos, disse Ted. Mais um passo à frente. O quê? Bob nega ser louco. Kavley cruzou os braços sobre o peito. Logo, disse Ted, Bob é louco. Um sorriso iluminou o rosto de Kavley. Ted o enfrentou rindo também. Permaneceram assim por um instante, enquanto a brisa noturna passeava com um leve murmúrio por entre as árvores se apontavam por trás do muro. Vou lhe dizer uma coisa, disse Kavley, de cabeça baixa, mexendo na grama com o bico do sapato. Construí algo valoroso aqui. Mas, muitas vezes, o que tem valor é mal interpretado. Todo mundo quer resultados rápidos. As pessoas estão cansadas de ter medo, de se sentirem tristes, de se sentirem assoberbadas, estão cansadas de se sentirem cansadas. Querem voltar aos velhos bons tempos dos quais mal se lembram, mas que, paradoxalmente, desejam encontrar no futuro a toque de caixa. A paciência e a tolerância são as primeiras vítimas do progresso. Isso não é novidade. Sempre foi assim. Kavley levantou a cabeça. Assim sendo, por mais que eu tenha amigos poderosos, tenho igual número de inimigos poderosos. Gente que gostaria de tirar de mim controle do que construí. Não posso consentir nisso sem lutar. Está me entendendo? Ted disse. Ah, sim, entendo, doutor. Ótimo, disse Kavley descruzando os braços. E quanto ao seu parceiro? Que parceiro? Disse Ted. Quando Ted entrou no quarto, Trey Washington estava deitado na cama, lendo o exemplar antigo da revista Life. Ted lançou um olhar ao beliche de Chunky. A cama estava tão bem arrumada que ninguém imaginaria ter sido usada 2 noites antes. O paletó, a camisa, a gravata e a calça de Ted tinham voltado da lavanderia e estavam pendurados no closet, protegidos por uma capa de plástico. Ted tirou o uniforme de servente e vestiu as próprias roupas, enquanto Trey continuava lendo a revista. Como está se sentindo esta noite, xerife? Muito bem. Ótimo, ótimo. Ted notou que Trey não olhava para ele, mantendo os olhos na revista, passando e repassando as mesmas páginas. Ted transferiu o conteúdo dos bolsos para a roupa que acabará de vestir, colocando o formulário de admissão de Ladies no bolso interno do casaco, com o bloco de anotações. Sentou-se no beliche de Chunky, de frente para Trey, deu o nó na gravata, amarrou os cadarços dos sapatos e deixou ficar ali em silêncio. Trey virou outra página da revista. Amanhã vai ser um dia quente. É mesmo. Quente pra cacete. Os pacientes não gostam de calor. Não. Trey balançou a cabeça e virou outra página. Não, senhor. Ficam se coçando e tudo mais. Além disso, amanhã teremos lua cheia. E as coisas pioram ainda mais. Era só o que faltava. Por que isso? Por que isso que, xerife? A lua cheia. Acha que ela vira a cabeça das pessoas. Sei que é assim, disse Trey notando uma dobra numa das páginas e alisando-a com o indicador. Como é que é isso? Bem, a lua exerce influência sobre as marés, certo? Claro. Exerce um efeito magnético, ou algo assim, sobre a água. É verdade. Mais de 50% do cérebro humano, disse Trey, é composto de água. Está brincando? Não estou. Se a dona Lua é capaz de mexer com o oceano, imagine o que pode fazer com a cabeça das pessoas. Há quanto tempo está aqui, Sr. Washington? Ele terminou de desamassar a dobra e virou a página. Ah, já faz muito tempo. Desde que saí do exército, em 1946. Esteve no exército? Estive. Entrei porque queria uma arma, e me deram uma panela. Lutei contra os alemães preparando gororubás. Essa guerra foi uma porcaria, disse Ted. Sim, xerife. Se nos deixassem entrar na guerra antes, ela teria terminado em 1944. Não sou eu quem vai lhe contradizer. Já rodou meio mundo, hein, xerife? É verdade. E o que achou? Línguas diferentes, mas a mesma merda. É verdade. Sabe de que o diretor me chamou esta noite, Sr. Washington? De quê, xerife? De negro. Trey levantou os olhos da revista. Ele o quê? Ted confirmou com a cabeça. Disse que há muito rebotalho no mundo, raças degeneradas, negros, retardados. Disse que para ele eu era um negro. E isso não o agradou, não é? Trey deu um risinho cujo som morreu tão logo lhe saiu da boca. Mas não sabe que é ser negro. Sei disso, Trey, mas esse cara é seu patrão. Não, não é meu patrão. Afinal de contas, trabalho para o hospital. O diabo branco trabalha na parte da prisão. Mas mesmo assim é seu patrão. Não, não é. Trey levantou o corpo, apoiando-se nos cotovelos. Ouviu bem? Estamos entendidos sobre esse ponto, xerife? Ted deu de ombros. Trey levantou-se.
Está tentando me enlouquecer, xerife. Ted negou com um gesto de cabeça. Então por que não acredita quando lhe digo que não trabalho para aquele filho da puta? Ted deu de ombros novamente. E se, numa emergência, ele começasse a lhe dar ordens? Ia obedecer feito um cachorrinho. Eu ia fazer o quê? Ia obedecer feito um cachorrinho. Trey passou a mão no queixo olhando para Ted, com um riso de incredulidade nos lábios. Sem querer ofender, disse Ted. Não, claro. Descobri que as pessoas desta ilha inventaram uma maneira de forjar a verdade. Pensam que basta repetir uma ideia muitas vezes para que se torne verdade. Não trabalho para esse homem. Olha aí, disse Ted apontando para ele. Mais uma verdade típica desta ilha. Trey parecia prestes a atacá-lo. Ouça, disse Ted. Fizeram uma reunião esta noite. E o Dr. Cavley me disse que não tive nenhum parceiro. E, se eu lhe perguntar sobre isso, Sr. Washington vai me dizer a mesma coisa. Vai negar que se sentou ao lado dele, que jogou pôquer com ele, que brincou com ele. Vai negar ter ouvido dele que a única maneira de se livrar de sua tia má era dar o fora. Vai negar que ele dormiu aqui nesta cama, não é? Trey fitou o chão. Não sei do que está falando, xerife. Oh, sei. Nunca tive nenhum parceiro. A verdade agora é essa. Está decidido. Não tive nenhum parceiro, e ele não se encontra em nenhum lugar desta ilha, ferido, ou morto, ou trancado no pavilhão C ou no farol. Nunca tive nenhum parceiro. Pode repetir isso para mim, para que tudo fique bem claro. Nunca tive nenhum parceiro. Vamos lá, tente. Trey levantou os olhos. Nunca teve nenhum parceiro, xerife. E não trabalha para o diretor, Sr. Washington, completou Ted. Trey levou as mãos aos joelhos, apertando-os com força. Olhou para Ted, e este notou que aquilo estava roendo por dentro. Seus olhos marejaram, e o queixo tremeu. Precisa sair daqui, xerife, ele sussurrou. Eu sei. Não, disse Trey balançando a cabeça repetidas vezes. Não tem a menor ideia do que realmente se passa aqui dentro. Esqueça o que ouviu. Esqueça o que pensa que sabe. Vão pegá-lo. E não há como desfazer o que vai acontecer. Não tem como voltar. Diga-me, disse Ted, mas Trey voltou a balançar a cabeça em sinal de recusa. Diga-me o que acontece aqui. Não posso fazer isso. Não posso. Olhe para mim. Trey ergueu as sobrancelhas e arregalou os olhos. Não posso fazer isso. Está sozinho nessa história, xerife. E, se eu fosse você, não contaria com nenhum fé. Ted deu um risinho. Não posso nem mesmo sair deste edifício, que dirá desta ilha. E mesmo que eu pudesse, meu parceiro está. Esqueça o seu parceiro, disse Trey entre dentes. Ele se foi, entendeu? Não vai voltar. Cara, você precisa dar o fora. Cuide de sua pele e esqueça o resto. Trey, disse Ted, estou preso aqui. Trey levantou-se, foi até a janela, ficou contemplando a escuridão ou a própria imagem refletida na vidraça. Ted não sabia bem ao certo. Não poderá voltar aqui, e não contará a ninguém o que eu vou lhe dizer. Ted ficou esperando. Trey olhou por sobre o ombro. Estamos entendidos? Sim, disse Ted. O ferry vai chegar aqui às 10 horas. Parte para Boston às 11 em ponto. Se um homem embarcar clandestinamente naquele pau velho, terá chance de fazer a travessia. Caso contrário, precisará esperar mais 2 ou 3 dias até que a traineira Betsy Ross se aproxime da costa sul e desça algumas coisas ao mar. Ele olhou para Ted. Coisas que é proibido ter aqui na ilha. Mas não pense que a traineira vai acostar. Não, senhor. Nosso homem precisará nadar até ela. Não posso passar 3 dias nesta ilha, disse Ted. Não conheço nada daqui, ao passo que os homens do diretor, sim, eles vão me encontrar. Trey ficou calado por um instante. Então vai ter de ser no ferry, disse finalmente. O ferry, então. Mas como vou sair daqui? Berda, disse Trey. Pode não acreditar, xerife, mas hoje é seu dia de sorte. A tempestade destruiu tudo, principalmente os sistemas elétricos. Agora quase todos os fios elétricos da muralha foram reparados. Quase todos. Ted disse, quais as partes ainda não consertadas? O canto sul. Aquele trecho está sem eletricidade, bem no parte em que a muralha forma um ângulo de 90 graus. Em qualquer outro ponto, corre o risco de fritar feito um frango. Portanto, trate de ter cuidado. Está ouvindo? Sim. Trey balançou a cabeça para a própria imagem na vidraça. Sugiro que deu fora. O tempo corre. Ted levantou-se. Chunk, disse. Trey fechou a cara. Não existe nenhum Chunk, certo? Nunca houve. Se voltar para o mundo, poderá falar de Chunk quanto quiser, mas aqui, não. Esse sujeito nunca existiu. No momento em que Ted contemplava o canto oeste da muralha, ocorreu-lhe que Trey poderia estar mentindo. Se ele segurasse firme aqueles fios e não estivessem desligados, iriam encontrar só o corpo de manhã, ao pé do muro, preto feito um bife do mês anterior. Problema resolvido. Trey se tornaria o funcionário do ano. Quem sabe, ganharia uma medalha de ouro. Olhou em volta até achar um galho comprido. Voltou-se para uma seção do fio à direita do ângulo formado pela muralha. Correu nessa direção. Tomou impulso e pulou. Mal bateu no fio, o galho pegou fogo, numa explosão de chamas.
Ao pé do muro, Ted olhou o galho em sua mão. As chamas tinham se apagado, mas a madeira continuava queimando. Ele tentou mais uma vez, só que agora à esquerda do ângulo da muralha. Nada. Deixou-os ficar no chão novamente, recuperando o fôlego. Depois saltou mais uma vez para bater no fio. E de novo nada aconteceu. Havia um poste de metal na junção entre as duas seções do muro. Ted só conseguiu se agarrar a ele no terceiro salto. Segurou firme e subiu no muro. Seus ombros tocaram o fio, depois os joelhos, depois os braços. A cada vez, Ted tinha a impressão de que tinha chegado a sua hora. Mas não. Uma vez no alto do muro, só o que poderia fazer era pular para o outro lado. Viu-se pisando nas folhas espalhadas pela tempestade e voltou os olhos para Ashcliffe. Tinha ido para lá em busca da verdade e não a descobrira. Fora atrás de Laedis e também não encontrara. E no percurso perderá Chunk. Teria tempo para lamentar tudo isso quando voltasse para Boston. Aí poderia se sentir culpado, envergonhado. Poderia examinar as alternativas, conversar com o senador Uli e conceber um plano de ataque. E então iria voltar. Depressa. Não tinha nenhuma dúvida quanto a isso. E, com um pouco de sorte, estaria munido de ultimações mandados de busca. Faria a travessia num barco federal. E só então se permitiria uma fúria sagrada. Agora, porém, ele se sentia apenas aliviado, vivo do outro lado da muralha. Aliviado e assustado. Levou 1h30 para voltar à caverna, mas a mulher já se fora. Da fogueira restavam apenas umas poucas brasas, junto às quais Ted se acomodou, apesar do calor intempestivo e do crescente mormaço. Ted esperava por ela, contando que tivesse saído para pegar mais lenha. No fundo, porém, sabia que ela não ia voltar. Talvez imaginasse que ele fora pego e que estivesse contando ao diretor e a Cavley sobre seu esconderijo. Talvez, o que era esperar demais, mas Ted se permitiu sonhar com essa possibilidade. Chunk a tivesse encontrado e os dois tivessem ido a um lugar que ela julgava mais seguro. Quando o fogo se extinguiu, Ted tirou o paletó, cobriu com ele o peito e os ombros, encostando a cabeça na parede de pedra. Como acontecerá no início da noite anterior, a última imagem que viu antes de se entregar ao sono foi a dos polegares. Eles começavam a se contrair,